episódio Raiz Cúbica de 27. O do Thiago, qual é o número, Thiago? 63. 63, show de bola. Hoje nosso convidado é proprietário de Parabar Eventos, Tratoria Nagatone, é professor no Senac Taubaté, formado em gastronomia pelo Senac São José dos Campos, sommelier de cerveja, sommelier de cachaça, campeão mundial de jiu-jitsu, cara. Mano, se ele cruzar com o Duda, é a mesma coisa que um filho entre o MacGyver e o Rodrigo Hilbert. Não, cara, é impressionante, o cara. Vegeta e o Goku, assim, a fusão. Senhoras e senhores... Isso porque ele falou que fez a pesquisa, né? Senhoras e senhores, Tudo isso no Nagata na mesa. Cocoricó, Cocoricó, por quê? Saúde. Leandro Nagata. E a bicharada no vocal. Saúde. Seja bem-vindo, Nagata. Obrigado. Valeu. Já que a gente fez sua apresentação, você se Agora- auto-apresente, por agora favor. agora Corrija corrija, os meus corrigir, erros. né? Vamos corrigir. Sou formado em gastronomia em Campos do Jordão, não São José dos Campos. Seu currículo tá errado no Facebook. O Facebook faz tempo que eu não atualizo. Então, tá... bicho, aí vocês quebram minhas pernas também, né? Não, você tem que... Eu vou falar uma coisa pra você. Sou Eu sommelier de vinho também. mandei pro consultor antes, tá? O departamento de pesquisa Isso. não tá bom também. A consultoria aí falhou. E a Tratoria Nagatone, nesse momento, está parada, não está funcionando. E a gente tem projetos para poder voltar com algo, né, na parte de alimentação. Mas, Aí. abre aspas aí, o molho é bom pra cacete, viu? Com certeza. Ainda tem Fora um a produção de licor, né? Produção de licor, molho e antepasta. né? Mas Então, o molho de tomate lá, cara, sensacional. Mas a Silvana, esposa do Nagata, embora a tratoria esteja fechada, ela ainda produz e vende as massas, né? isso. Espetacular, espetacular. Excelente. Mas, cara, seja bem-vindo ao Cultura obrigado, em cara. É Balcão, um prazer tá? estar aqui. Vamos bater um papo aí sobre toda essa rotina, Cachaça. principalmente cachaça. Mas antes de qualquer coisa, de entrar em qualquer detalhe, me responda uma coisa, cara. Por que um cara voltado para gastronomia e cachaça, bebida, seja o que for, como virou campeão mundial de jiu-jitsu? Essa eu Cara, quero saber. Essa eu quero saber também. Não, Até agora eu não acredito. Vamos lá. A verdade é o seguinte. O meu filho mais velho, o Jonathan, acho que vocês conhecem, né? Ele começou a fazer jiu-jitsu quando ele tinha acho que 13 anos de idade, porque ele tomou uma intimada na escola, ficou com medo e tal, resolveu aprender a se defender. Ele já sabia, já tinha feito karatê e tudo mais, mas ele resolveu fazer uma coisa que fosse, não que o karatê não seja eficiente, mas que fosse realmente ajudá-lo na defesa pessoal. E aí ele achou uma academia aqui em Taubaté muito tradicional, a Academia do China, e foi treinar lá. E só me avisou, falou assim, eu vou treinar e tal. E ele foi lá, fez a matrícula dele e tudo mais, ele tinha juntado um dinheirinho, pagou a matrícula dele e foi. E aí, cara, a gente sempre brincou de lutinha, pai e filho em casa, sempre brincou de lutinha, aquela coisa toda, né, bicho? Então no comecinho, que ele ainda tava aprendendo ali algumas coisinhas, eu ainda ganhava. Mas chegou um dia, ele já tava com uns 14 para 15 anos, eu acho, ou já com 15 anos, a gente foi brincar na cozinha e ele me colocou sem kimono numa guarda-aranha. Uma guarda-aranha, você segura os braços do cara aqui assim, coloca o pé no bíceps dele aqui assim, né, bicho? E segura o cara ali, você leva o cara pra onde você quiser. Só que ele fez isso sem kimono. Normalmente a gente faz ela muito bem com kimono. Sem kimono, eu tinha que segurar no meu pulso. E ele segurou de uma forma que eu não conseguia sair. E ele me jogava pra um lado, jogava pro outro e me fazia, e dando risada na minha cara, né, mano? Eu falei assim, caraca, mano, sou maior que ele, sou mais forte e tô levando esse esfrega aqui, tem alguma coisa errada. Eu vou ver o que tem nesse... Eu já conheci o jiu-jitsu desde a época do Royce Gracie, do UFC, quando começou e tudo mais, mas nunca quis fazer nada, né? Nunca me interessei por isso. E aí eu peguei e falei assim pra ele, assim, passou uns dias, né? Tipo, eu esperei passar uns dias dessa brincadeira aí, não falei nada. Aí cheguei pra ele um dia e falei assim, cara, você vai treinar? Ele falou assim, vou. Então eu vou te levar lá porque eu quero fazer uma aula. Ele olhou assustado, assim, você quer fazer uma aula? Eu falei assim, eu vou fazer uma aula. Aí fui fazer uma aula, cara. Fiz uma aula, me apaixonei logo de cara. E aí na aula seguinte era só luta, só rola, como a gente chama. E aí aí me identifiquei mais ainda, só apanhei, mas me identifiquei mais ainda. Fui levar 6 meses para finalizar pela primeira vez um adversário. Mas a partir dali eu comecei a entender que o jiu-jitsu é um jogo de xadrez, que é um jogo de estratégia, onde você tem que estar 1 passo, 2 passos, até mais à frente do seu adversário. Porque se você deixar ele ficar à frente, você não ganha. Dificilmente você consegue reverter a situação, né? Então, e aí eu estava com 38 anos, tinha acabado de fazer 38 anos, e comecei a treinar.
eu tava me achando bem velho para isso já, mas aí depois, até porque na época o professor da época, o instrutor da época tinha 21 anos, já era faixa marrom. E aí, para quem sabe, quem entende de jiu-jitsu vai achar graça nisso agora, porque ele me finalizou nos 100 quilos, só pesando em cima de mim. E eu fiquei sem ar e acabei batendo. E a partir dali eu falei assim, não, eu tenho que ficar bom nisso aqui. E eu comecei a treinar. Aí chegou um momento, hoje eu não estou treinando por conta do trabalho e tudo mais, eu estou treinando esporadicamente, né, uma vez, 2 vezes por semana quando eu consigo ir. Mas eu cheguei a treinar todos os dias, e inclusive fazer 2, 3 treinos no mesmo dia. O campeonato mundial aconteceu, eu recebi a faixa marrom em dezembro. Em janeiro tinha um campeonato mundial de jiu-jitsu em São Paulo pela CBJJE, que é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, né? Então hoje é a confederação mais forte no Brasil, porque a CBJJ, que é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, ela está no exterior, né? Ela não tá focada no Brasil. Então, para você disputar um campeonato mundial na Califórnia, aí você tem que comprar uma passagem, no mínimo 30 mil para você ir lá disputar um campeonato mundial. E se você não tiver um patrocínio, um apoio, não dá. E lá é profissional, né? Os caras mais os caras que só treinam, que ganham para treinar, estão lá. E a gente é amador, né, cara? Então, eu resolvi disputar esse campeonato mundial. Já tinha disputado ele uns anos antes de faixa roxa. Perdi, né, principalmente na primeira luta. Uma vez foi na primeira luta, outra foi na segunda. E esse eu consegui ganhar. Então esse daí foi bem bacana, porque eu tinha praticamente um mês de faixa marrom e fui disputar de faixa marrom numa categoria que só tem cara grande, cara forte, e tive a felicidade de ganhar. Com um detalhe, né? Sempre tem. Com um detalhe. A minha luta era 5h30, as minhas lutas começavam às 5h30 da tarde, assim. E a gente tem uma meta, tem que bater peso, porque lá você pesa e entra, né? Não tem esse negócio de pesar um dia antes, como no UFC, no boxe, você pesa um dia antes, e aí você pode ganhar peso para lutar. Lá você chega lá, pesou e entra para a área de concentração, da área de concentração para o tatame. O pessoal queria comer, queria almoçar, eu falei, vamos almoçar. Fui pesar, eu estava dentro do peso, tinha uma margem de 3 quilos ainda. Falei, vamos lá, vamos almoçar, né, meu? Tá, dá para tomar 6 cervejas. Exatamente, foi o que aconteceu. E aí vamos almoçar, cheguei lá, almocei e tal, de boa, e o cara, do pessoal que tava com a gente lá, o Bruno, mexicano, não sei se vocês conhecem ele, conhece, tá sempre lá na Complona. Sim, o Bruno virou pra mim e falou assim, putz, mano, tô afim de tomar uma cerveja. Ele já tinha lutado. Eu falei assim, beleza, mano, se você tomar, eu tomo também. Ele falou assim, não, você vai lutar, pô. Eu falei assim, não tem problema, cara, vamos tomar. E aí tomamos 6 cervejas. E eu fui lutar. Então, todo mundo fala que eu ganhei o campeonato bêbado. O álcool tira o melhor das pessoas sempre, cara. Eu não acredito. Essa reposição. Inclusive, eu só acredito por causa disso. Se eu tivesse bebido, eu não tinha ganho. Não, será? provavelmente, eu não sei, não. Não que esteja fazendo aqui uma campanha pro álcool. Nem desmerecendo o título dele também. Não, mas posterior a isso, no mesmo ano, eu fui em novembro desse ano, isso foi em 2020, né? Esse foi antes do início da pandemia, foi em janeiro. E o outro já durante a pandemia, com a liberação e tudo mais de alguns eventos especificamente, aconteceu o Sul-Americano e eu fui campeão novamente. Aí dessa vez sem beber, né? Porque eu tava no peso, no limite do peso, não podia beber. Entendi. Bom, tem que ir mais magrinho para as competições para poder beber bastante, né? Senão... Entendi, interessante a história, cara. É uma trajetória bacana, porque é difícil você conciliar uma rotina esportiva no meio de trabalho, de família, seja o que for. E chegar a um título grande, assim, no meio de uma competição grande, é bem trabalhoso e exige muito comprometimento, né? O negócio é bem complicado. E outra coisa, né? Não é só um trabalho normal. Quem conhece o Nagata, e até pelas coisas que você falou, né? De ter um buffet que faz evento, que você não tem uma agenda fixa. Quem conhece o Senac sabe que a agenda de aulas não é fixa, porque acaba um curso, começa outro. Você não tem certeza dos dias que você tem livre para treinar. Então, assim, essa irregularidade no seu dia a dia é algo que é desafiador para qualquer pessoa que queira praticar qualquer esporte, amador ou profissional, né?
Então, assim, isso é Mas algo... para qualquer coisa que você vai fazer, né? Até você vai fazer cerveja, vai fazer um podcast, já é desafiador, então. É verdade. Exige muito treinamento, É. muito exaustivo o treinamento. É exaustivo. De segunda a segunda aqui, Todo 8 dia, horas por toda dia. aguentando isso. Fazendo pesquisa errada no Facebook. Fazendo pesquisa Pois é. errada. Informações não estão A atualizadas. gente culpa chega é aqui, ó, a nossa. cadeira tá tudo fora do lugar. Tá tudo desarrumado, né? Ah, É impressionante, impressionante, cara. É que vocês não conhecem a bagunça que o Lucas faz aqui com a gente, bicho. Um dia vocês vão conhecer ainda, cara. É impressionante. É um treinamento à parte ter cuidado desse moleque, cara. É pior que muito filho por aí. bicho. Então, né? Aí já tem a piada interna que eu adotei o Lucas, que o Lucas é meu novo filho, né? É. E E é aí- o mais travesso de todos, pelo jeito. Ah, ele é o que dá mais trabalho, com certeza. Com certeza. Mas, Gato, Só complementando aqui, o Duda falou uma coisa, eu lembrei aqui. Teve um ano que eu participei no Campeonato Brasileiro da CBJJ, né? E isso foi em... Qual é o nome da cidade lá? Não sei se eu... Barueri. E eu fiquei 3 meses sem beber para poder disputar esse campeonato, né? Porque eu precisava perder peso e eu queria estar numa condição boa, porque eu sei que é um campeonato difícil. Tão difícil que eu acabei não conseguindo ganhar, fiquei em 3º lugar, que já foi uma colocação bem bacana para mim. E o Duda presenciou várias vezes de eu vir aqui e não poder beber. Você não vai beber? Eu falei, não vou beber. Traumático isso. Né? Fica marcado. Né? Eu achava que... É que ele nunca me contou que era por causa do campeonato. Mas eu achava que era a esposa dele que tava... Agora é fácil contar, na época ninguém conta também. Eu cogitei ser a esposa dele, eu cogitei ele tá doente e não tá contando, né? Às vezes Deve ter acontece. sido o que mais preocupou ele, né? Não, vindo do Duda Vindo, sempre é a sim. esposa, porque assim, o Duda tem o retroativo dele, né? Eu acho que todo mundo vai correr atrás dele com a espada no quintal da casa dele. Katana. Uma espada ou uma Sério? tesoura de cortar grama, velho? Tesoura de cortar grama, uma katana. É o Duda. Qualquer elemento cortante tá valendo. Eu já vi, tipo, quebrarem garrafa aqui na casa do Duda, alguém do sexo feminino correr atrás dele com a garrafa de Heineken. Vou te matar! Cara, seguro de vida isso é bom, né? São apenas especulações isso daí. Não vamos nem citar Não nomes. entre pra não- mérito, entre detalhes. Ah, não, mas assim, entrando na parte técnica agora, que eu acho que é o que a gente poderia explorar, mas assim, só, se o diretor colocar lá no clickbait assim, do vídeo, assim, ó, como montar um bar ainda esse ano. Acho que a gente tem a melhor dupla pra, Mas assim, ó, eu quero montar um bar hoje. Nagato e Duda. Assim, o que eu preciso pra montar um bar? Se o cara que vai assistir o vídeo lá vai falar assim, eu quero montar um bar hoje, esse daqui é o melhor vídeo para, assim, a soft skill de um dono de bar. A resposta é... A resposta Depende. 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 Quanto dinheiro você tem É. e quanto você está disposto a esperar pelo retorno. um Celta. Porque daí, É. a estratégia vai ser diferente para cada situação. Mas depende da situação. Ah, não, mas é mais importante, se o cara precisa saber, precisa gostar de beber, porque a gente sabe assim, o dono do bar, que é o cara que, pô, eu quero abrir um bar de cerveja artesanal, o cara nunca tomou, só sabe tomar IPA, assim, o que o cara tem pra entender? Porque é uma coisa é chegar lá e falar, então tá, o que vai ter no TAP? Quando você tem um TAP só, beleza, mas se eu tenho 10 TAPs, Mas e aí? vamos lá, para qualquer negócio que você quiser abrir, você tem que ter alguém que seja especialista no assunto, sendo você um membro da equipe, um funcionário. Você quer abrir uma pizzaria, ou você sabe fazer pizza, ou você tem um pizzaiolo. Você quer abrir um bar de cerveja artesanal, ou você entende de cerveja artesanal, você não precisa saber fazer. Você pode ser um sommelier, ou apenas um cara que é bem estudado, ou alguém na sua equipe tem que saber disso. O problema de você não dominar o assunto é que você fica refém dessa pessoa. Por exemplo, no caso da pizzaria, se você perde seu pizzaiolo, você fala assim, mas tem um monte por aí. Mas, por exemplo, o cara consegue manter o padrão de qualidade, o cara consegue manter seu CMV igual o outro, com desperdício ou não. O CMV, né, é a famosa ficha técnica, para quem não está acostumado. E assim, então depende muito do nosso. Mas, por exemplo, eu quero abrir um bar, sabe? Sei lá, acabei de aposentar, peguei uma grana, quero abrir um bar, porque meu sonho sempre foi ter um bar, mas eu não entendo nada de administração. Eu tenho, sabe, sei lá, 30 anos de consumo, mas não sei administrar. Acabei de sair da Ford, né? Acabei de sair da Ford. Entendeu? Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Não importa a experiência que você tem do lado do balcão, do lado do consumidor. Na realidade, sim, importa se você é um consumidor analítico. Isso faz diferença porque você consegue ter um dos pontos de vista. Mas você tem que ter alguém do outro lado. Então, a maior dica, se você quer abrir, é encontre alguém que conheça o outro lado. Muitas pessoas acham
que o bar funciona a partir do momento que abre a porta. O cara que abre a porta e começa a fazer faxina, o cara já tá errado. Entendeu? A não ser que o cara feche domingo à noite, descanse segunda e terça, na quarta abre mais cedo pra fazer faxina, etc, tal, uma coisa assim. Mas se o cara todo dia abrir e começar a fazer a faxina, o cara já tá errado. Entendeu? Se o bar abre às 10 da manhã ou 6 da tarde, não importa. O horário de abrir é o horário de funcionamento. Tanto que não é você procurar ser horário de funcionamento, não é horário de trabalho. Tem que entender. Operacional. Tem que entender isso. É. Você tem toda uma parte de administrativa, de nota a fazer, a receber, gerenciamento de estoque, de compra. Outra coisa, você pensar muito bem no seu horário de funcionamento é fundamental, ainda mais se tiver com um capital de giro apertado. Por quê? Se você quiser fazer um horário de funcionamento que exija 2 turnos, entendeu? Você vai ter que ter já um planejamento diferente, uma necessidade de retorno diferente. Mesmo que não seja, seus funcionários não sejam registrados, todos registrados, mas você tem uma base. Isso vai evitar você ter um processo trabalhista depois. Porque mesmo não registrado, você está passível do processo. Então tem muitas dessas coisas, entendeu? Então assim, o maior conselho para quem quer abrir um bar é, se você não entende nada, arrume um sócio que entende, um funcionário que entenda para você abrir e vá estudando para você aprender, porque se um dia você perder esse sócio, perder esse funcionário, você saiba tocar sozinho. Só gostar não adianta. Se você já sabe, ter uma noção, alguma coisa, você acha que você consegue abrir e tocar, tem uma visão gerencial maior do que uma visão saber o preço de tudo que tá lá dentro, saber a margem de tudo que tá lá dentro, ter essa visão mais de gestor do que de ser o cara atrás do balcão fazendo piada. Isso tem. Isso Tem que ter, É fundamental. Isso vende, mas você tem que ter isso antes. O Duda falou tudo aí. Na verdade é o seguinte, o cara que, principalmente o perfil que foi falado aí do cara que sai de uma fábrica, é uma das coisas que eu sempre vi aí durante muito tempo acontecer. O cara sai da fábrica, pega uma grana e vai montar uma padaria. É muito comum, os caras acham que padaria dá muito dinheiro. Eles não sabem a escravidão que é, mas eles acham que padaria dá muito dinheiro. E aí o cara pega aquilo lá e vai. E agora ele fala assim, não, agora eu sou dono do meu próprio nariz, eu sou dono do meu negócio, eu não preciso cumprir horário. Então toda aquela disciplina que ele tinha na fábrica, de chegar no horário certo, ele perdeu. E aí o negócio dele já desanda aí. Então o fundamental, como o Duda falou, se ele não conhece do assunto, ter alguém que conheça do assunto. Mas se ele não conhece do assunto e precisa de alguém que conheça do assunto, ele tem que ter uma carta na manga de conhecimento que o outro não tenha. Então, por exemplo, ele tem que ser um puta de um administrador. Ele tem que ser um cara que conhece, que sabe controlar centavos. Porque o outro vai depender dele nesse sentido. Porque aí a coisa funciona. Porque a partir do momento que o cara fala assim, tem um cara que conhece, aí você fala assim, não, eu vou entrar com dinheiro, você entra com a sua experiência. Funciona? Funciona. Se o cara for um cara íntegro, idôneo, e achar, em nenhum momento, achar que você está explorando o conhecimento dele. Porque ele precisa do seu dinheiro. Porque vai chegar um determinado momento que o cara vai ter dinheiro também. Se ele for um cara cabeça, ele vai guardar dinheiro, vai ter dinheiro. E ele vai querer voar sozinho. Então aí você vai perder ali a sua galinha dos ovos de ouro. Começou um negócio, não entende nada, vai buscar conhecimento. Conhecimento não ocupa espaço. Conhecimento nunca é demais. Entendeu? Então, assim, você vai chegar lá e vai abrir o bar. Ah, tá funcionando, estamos administrando legal, beleza. Mas eu preciso aprender mais, eu preciso saber mais. Eu preciso estar atento ao que tá entrando no mercado, ao que tá, né, o que tá vendendo, ao que não tá vendendo. Então, eu tenho que saber fazer essa administração. Sim. Independente se o seu bar é uma bicicletinha que você sai na praia vendendo, ou se o seu bar está dentro de um ponto comercial ali fixo, entendeu? Você tem que estar ciente de tudo que é necessário. Eu tenho um caso aqui em Taubaté. O cara foi abrir um bar, restaurante. E aí ele me conhecia, me chamou, né, para dar uma consultoria. A princípio, só na parte de fazer a carta de drinks, montar ali a bebida. Eu falei assim, cara, você tá com muito problema aqui, outros problemas que eu tô olhando aqui que não tá legal, enfim, etc. Tal.
pensa nisso. E não era nem querendo vender uma consultoria extra. Ela falando assim, cara, tipo assim, eu tô vendo que isso aqui vai dar errado. Pensa nisso. E o cara falou, não, mas que isso, né? Ele é gringo, etc. Tal. Não, trabalhei multinacional, não sei o que lá, etc. Tal. Agora, sabe, eu entendo tudo de gestão. Falei, beleza, você entende de gestão, tem uma boa noção, beleza. Mas você tem uma coisa aqui desse mercado que é diferente da gestão que você fazia Na empresa. lá, entendeu? Porque, por exemplo, eu trabalhava numa empresa em que vendia já peças para uma outra indústria, então já tinha uma previsão de compra, de venda, de insumos, etc. Tal. Então meio que a venda está garantida. Comércio, se você não tem venda garantida, você entendeu? E aí o que aconteceu? Eu falei, ó, pensa nisso, pensa no sistema, aqui, você pá, né? Esse layout tá meio burro, porque eu sempre falo, ergonomia vende, ergonomia do cliente, o cliente se sentir confortável vende, ergonomia do funcionário. Quanto menos passos o funcionário dá, tanto dentro do balcão, ou quanto menos passo o garçom tem que dar dentro da praça, você otimiza tempo, isso vende mais. Ergonomia, algo muito importante. Isso aqui não é nada ergonômico, porque o totem do sistema vai ficar ali, vai dar, sabe, não vai bater, você vai perder tempo, etc. Tal. E aí chegou um dia de dar treinamento, falou assim, ó, eu quero dar treinamento para o seu pessoal a trabalhar com comando. Ele não precisa ter um sistema aqui, o sistema é bom. Mas se um dia cair o sistema, se um dia acabar a luz, chover, acabar a luz no meio do negócio, como que você vai ter negócio? Eu quero dar um treinamento para o seu funcionário saber lidar com comando. Não precisa, não sei o que lá. Aí tem muito empresário que acha que é bom na área porque teve uma carreira de sucesso em outro negócio, vai lá e bate a cabeça nesse ramo de gastronomia. E aí, nesse caso, o cara, ele realmente usou a visão dele de gestão. Em 3 meses ele veio e falou assim, ó, eu já percebi que não vai fechar, a conta não vai bater, em vez de eu tirar mais dinheiro do bolso e ficar tentando insistir nisso, eu já vou fechar com 3 meses. Pelo menos ele teve essa visão legal. Ele perseguiu o sonho dele, viu que não dava, foi cabeça dura em algum momento, e em algum momento ele teve lá as atitudes corretas, mas pelo menos ele desistiu antes que o buraco ficasse pior. Exatamente, porque a bola de neve ia crescer e ia ser complicado, né? Então... Não, mas sempre acontece isso, né? Assim, dentro do Senac você vê muita coisa de diferente, assim, da galera que vem fazer sommelier, como que é dentro, tipo, os alunos do Senac, né? Então. É que o diretor tá mandando mensagem pra mim aqui, ó. A gente tem que extrair o máximo da gata aqui, ó. Então, vamos lá. Desculpa, eu perdi a pergunta que você falou. Não, tipo assim, ó, quem chega lá pra fazer sommelier hoje, assim, ó, chegou lá, tipo assim, né, então vai fazer sommelier, que é o milionário daqui, né, quem banca tudo pra gente tá aqui, então... Tá certo, claro. Qual que é o padrão de, tipo assim, existe muito cara que chega lá pra fazer sommelier e fala, quero fazer sommelier porque eu não entendo nada e quero abrir um bar, ou tipo assim, é muito hobby dentro do Senac hoje, o que você observa lá? Cara, tem os dois. Né? Tem de tudo. Em todos os cursos que eu vejo na área de bebidas e de gastronomia, tem gente que aposentou, não tem o que fazer e vai lá fazer curso. Tem gente que tá buscando um hobby, tá buscando uma coisa para descontrair e vai lá fazer um curso. E tem aquele cara que quer montar alguma coisa. Tem o cara que quer mudar de profissão. Tem o cara que já tá há 25 anos na profissão e já não aguenta mais a profissão dele, já não tem mais, vamos dizer assim, desafio na profissão dele e ele quer fazer outra coisa. Aí ele vai lá fazer um curso. Então ele vai fazer o curso sommelier, por exemplo. Aí ele chega lá para fazer o curso sommelier. É legal que na primeira aula a gente já busca identificar quem é cada um dos alunos que estão ali, o que eles estão buscando, até mesmo para trabalhar, né, um por um ali nesse sentido aí de um modo geral. Os que buscam para abrir um negócio, né, eles se identificam e geralmente são os mais dedicados. Então a gente tem um exemplo aqui, aí que a gente estava até sábado lá, no Bar do Urso, o Guilherme, que fez o sommelier de cerveja com a gente lá, e ele tinha o foco dele, que era realmente montar um bar, né? E aí ele na época, montou o Mochilão Cervejeiro, só com cervejas especiais e tudo mais, um perfil muito bacana, o local muito bonito, né? Ele decorou, ele é arquiteto, né? Então ele decorou, ele deixou um negócio bem bacana. Mas aí veio pandemia e tudo mais, ele não conseguiu se segurar. E ele conseguiu ali reabrir com uma franquia, que é a da Colorado, do Bar do Urso e tudo mais. E tá indo bem, né? Tá bacana. Essa semana ele serviu lá uma feijoada
com chopp em dobro e tudo mais, né? Com double chopp, né? A gente não ganhou um convite pra ir lá, né? Eu também fui convidado, mas tipo, É. achei que é Louco. double chopp, né? Eu queria Não, ir. mentira. Justiça ao Gui, vamos lá. O cara mandou no grupo lá da gente, Mandou, não tava sim, ciente da mandou. visita e tal. É. Infelizmente tava trabalhando, não consegui participar lá. É. Porque, como o Thiago diz, né? Tipo, inúmeros negócios eu tenho pra administrar, né? Lógico. Então fica complicado. Então ele é um case desses daí, né? Tipo, de um cara que vai lá e quer montar um negócio e buscou o conhecimento. E ele fez o básico de cervejas antes, aí depois ele veio e fez o sommelier. Então ele foi buscar isso. E não foi só isso, acho que ele fez uns outros cursos também aí, em outras instituições também, para poder elevar o conhecimento dele, né? Então, isso é bem bacana. E até outro dia eu cheguei lá, ele tava com uma cerveja lá, ele falou assim, experimenta aqui, eu acabei de abrir esse barril aqui, mas eu tô achando que ela tá muito ácida e tal, e de fato... Eu lembro disso daí. Lembra, né? A gente se encontrou. Foi, exatamente, lá. tava lá. E aí eu falei, não, de fato tá realmente tudo. E aí ele acabou refugando o barril para não colocar lá, para não servir aquilo, entendeu? Então isso é interessante, ele já tem um conhecimento em cima da bebida e do produto que ele vende para poder fazer um negócio bem feito, né, cara? Então eu aconselho, se alguém tem a oportunidade de ir lá, o atendimento é bom, o preço é bom, então vale a pena. Sim. Bar do urso. É bom que você pode tirar foto com a cabeça do urso, dar beijo no urso. É tradicional fazer isso. Você é meu amigo, eu te Se amo. declarar pro urso é normal fazer isso. Eu já vi em algum tá lugar. bombando aí nos grupos de WhatsApp essa declaração de amor. Já vi isso acontecer. Então. Eu tô tentando ir lá, mas não dá tempo. Isso daí, inclusive, dentro do meu relacionamento, perguntando, mas coisa estranha, que isso? Coisa tão fora de contexto, né? Eu falei, não, é que tem Dentro do seu relacionamento, de qual âmbito, né? Vamos deixar isso claro. Não, daí a minha namorada falou assim, nossa, tá. nada a ver você dando beijinho no urso lá. Eu falei, não, é que tem um vídeo depois, em seguida, que tem lá, né, falando sobre consumo responsável, né? E aí que foi uma piada, né? Mas, enfim. Lembrando que é um urso, não uma ursa, né? Então fica tranquilo. Exato. Não, Tá em paz, tá foi tranquilo. uma piada, eu tava lá e eu vi, né? Mas... Você viu que não teve malícia? Não tem malícia nenhuma. Tem provas, mas tem dizer provas, que não tinha consumido a mais é mentira, né? Tava Olha, passando. já. isso O VAR normal. tá lá pra responder Já isso. tava tem, passando. tem bar, tem Se bar. bem que é uma coisa, eu tenho que deixar bem claro aqui, eu nunca vi o Duda bêbado. Cara, depende que você classifica ele como bêbado, Não, eu nunca vi entendeu? o Duda bêbado. Já vi ele diferente. Um pouquinho alterado. Mas bêbado, a nível do que a gente tá acostumado a ver, porque a gente tá... A gente ainda vai entrar nesse detalhe, mas a gente tem uma escala de bebedeira, que a gente classifica o Vitor dentro dessa escala, de 1 a 7. Mas o Victor não conta, né? Então, o Vitor tá à parte disso, mas tipo, eu vou falar pra você que dentro da escala ali que a gente tem, de 1 a 7, eu já vi tudo no 3. Mas assim... E é alto. Mas assim, beleza, assim... Não, eu vou cortar assim. Eu já vi o Duda bêbado. O Duda bêbado, ele levita, assim, ó. Ele é o... Cara, mas aí, o apelido dele no mundo cervejeiro já é Mestre Yoduda, então tá tranquilo levitar, né, mano? não, é o poder Jedi que ele É tem. o Yoda total, assim. Contanto que ele não saque o sabre de luz, tá valendo. Que deve ser do mesmo tamanho do Mestre Yoda, Aí né? é com você, cara. Aí é com você. Não, mas é que assim, nós, como profissionais da área de bebida, a gente tem uma certa responsabilidade em não passar uma atitude de exagero, etc e tal. Então a gente tem que se controlar muito, né, dessas ocasiões públicas. Óbvio, tem piada, tem momentos de mais descontração que o normal, né? Mas a gente Vez tem ou que... outra, A gente tem que... É que na verdade pra nós o exagero é um exagero, né? Então, tipo, É o exagero mesmo, né? então a gente tem que tomar cuidado com isso daí, né? Que- A galera que não o tá risco do habituada. exagero é pra todo dia, né? Tipo assim, a gente, né, dono de bar, chega num ponto que você tá bebendo todo dia. Então você bebe todo dia no exagero, você entra numa bola de neve. aí que você cria dependência. Bicho. Aí é o que complica. E aí isso atrapalha a sua gestão também. Também. né? também, Beber é todo claro. dia, né, na verdade, é até recomendado. Entendeu? Tipo, consumo moderado. Você vai consumir lá uma dosinha de cachaça por dia, né, 2 garrafinhas de cerveja de long neck, 2 taças de vinho. É um consumo moderado, recomendado pela OMS. Mas o abuso disso daí, o exagero, né, já fica complicado. Lógico que o consumo moderado ele é diferente para cada uma das pessoas. E principalmente quando a gente fala de gênero, homem e mulher, também é diferente, né? E tem aquelas coisas que são algumas coisas que são fora da curva. Né? Então, no caso do Duda, é fora da curva. Sim. Né? E nesse caso de diferença entre homem e mulher, eu recentemente comecei a dar aula no Senac também, para uma turma de sommelier de vinhos, e aí a gente tem que falar
tá lá no plano lá de aulas, que a gente tem que falar sobre essas coisas de consumo responsável, os dados da OMS, e eu falei assim, ó, para homem é tanto, para mulher é tanto. Existe uma calculadora, você entra lá, você bota a quantidade de ml que você consumiu e te dá lá se você está exagerando ou não, sim, uma calculadora, sim, com dados, sua Ah, mas equação. assim, cortando, se eu não me engano, as latas de cerveja inglesa tem Tem, diferença tem, na Europa tem. Mas daí, tipo, pra não falar assim, não, porque é homem bebe mais, homem. Assim, que na realidade as mulheres têm um déficit de produção de enzimas que ajudam a metabolizar o álcool. Por isso mulheres normalmente têm que beber menos. Exatamente, Mas é uma questão enzimática. É um déficit enzimático por causa de produção hormonal. Às vezes, depois, dependendo da mulher, de como está o equilíbrio hormonal nela, ela pode não ter esse déficit enzimático. Mas no geral, no grande geral da população, a grande parte dos hormônios masculinos gera um déficit enzimático para o metabolismo de álcool em mulheres. Essa eu não sabia, interessante. Essa também não sabia, não. Conhecimento. Até por isso você vai sempre observar que normalmente as mulheres acabam ficando mais rubras, assim, porque já está em deficiência no metabolismo. Isso não é algo não tratável, né? Mas suplementado? Não, você pode, dependendo do tratamento hormonal que você faz, inclusive atletas, né, acabam fazendo muito tratamento hormonal, ou até mesmo dependendo, mulheres já estão chegando perto de idade, menopausa, faz suplementação hormonal, você pode, como consequência, ter uma melhora da produção de deficiência enzimática. Eu não sou, nesse caso, nenhum médico para falar em que proporção isso melhora ou não, né? Mas você pode ter dependendo do tratamento hormonal, você pode ter uma melhora disso. Mas nenhum tratamento hormonal é feito para você obter esse resultado, né? Para beber mais, né? É isso que quer dizer. Ela não vai melhorar esse desempenho, assim, tipo, propositalmente. Pode ser consequência. Mas também não de maneira assim, sabe? Nossa, a pessoa vai virar uma super... a diferença é pouco também, né? Mas isso é durante o consumo ou também pós-consumo é pior? Não, é durante o consumo. Durante o consumo. Na verdade, durante e pós, né? Porque o que acontece é o seguinte, o álcool, quando você ingere álcool, ele é um invasor no seu sangue, no seu organismo. O seu organismo entende que aquilo ali é um invasor. Então, ele para de fazer tudo o que ele está fazendo para começar a metabolizar isso, porque ele quer tirar do seu organismo aquilo o mais rápido possível. Né? Só que existe um processo que a gente sabe que não é rápido, é lento. Então, a partir do primeiro gole, isso já começa a acontecer. Só que você tem uma quantidade de enzimas que fazem isso daí. E aí, no caso da mulher, ela tem uma produção menor dessas enzimas. E aí, esse processo ele vai ficar mais lento, né? Para poder metabolizar todo esse álcool aí. Então, por isso, uma quantidade menor para que ela não tenha, vamos dizer assim, problemas futuros aí. Interessante, essa informação realmente eu desconhecia. Sim, Sim, e esses dados são feitos em pesquisa assim, realmente para equiparar, né, a capacidade de metabolismo de cada um mesmo. Atualmente, por exemplo, a recomendação da OMS é 30 gramas de álcool por dia para o homem e 20 gramas de álcool para a mulher. Assim, 30 gramas de álcool puro, né? Em copo normal, quanto que dá 30 gramas? 30 gramas, vamos lá. Se uma cachaça tem 40% de álcool, você tem um copo de 100 ml... É 40 gramas. Não, você tem 40 ml de álcool líquido. 40 ml de álcool, de álcool. Aí o álcool é um pouco mais leve que a água, etc. Mas tudo bem, para arredondar, para ficar 1 para 1, então tipo 100 ml vai dar mais ou menos 40 gramas de... Para uma cachaça de 40, por exemplo. Thiago, eu não sei você, cara, mas 100 ml de cachaça Não, os caras são 2 doses. Pra mim é bastante. Cachaça, principalmente, não é um problema pra mim. Sabe que também tem uma questão de tolerância, né? O seu organismo ele passa a tolerar determinadas bebidas. Então, uma das coisas que eu já observei é o seguinte, eu não tenho ressaca. Eu não tenho problema com ressaca, entendeu? Então, tipo, o máximo que acontece é no dia seguinte eu acordar com um pouco com o estômago um pouco sensível, por conta da bebida, excesso de acidez e tudo mais, acaba debilitando um pouquinho o estômago. Mas eu já observei que dependendo da matéria-prima com que o álcool é feito, eu tenho reações diferentes no dia seguinte.
né? Então, por exemplo, existem bebidas que me desidratam muito mais do que outras. E eu estou falando de bebida fermentada. Por exemplo, o hidromel, por exemplo, ele me desidrata muito mais rápido do que uma cerveja ou um vinho. Né? Então, assim, é uma questão que eu acredito que de matéria-prima, de origem do álcool. Por exemplo, cachaça, rum, que são de cana-de-açúcar, por exemplo, eu tenho uma tolerância bem maior do que se eu for tomar alguma coisa que seja de origem de álcool de cereais, por exemplo, uma vodka, um gin, que tem essa origem, ou até mesmo um whisky, né? Então, depende muito do que você está habituado a consumir e quando você ingere alguma coisa diferente, uma coisa nova, entendeu? Para o seu organismo também, ele não está preparado para aquilo. Aí ele fala assim, pô, e agora? Como é que a gente vai trabalhar isso daí? Novo, né? Entendeu? Eu acho que assim, pelo menos do meu ponto de vista, o hidromel ele tem o agravante do muito açúcar, né? Pra mim também é um negócio que se eu tomar... Não, mas aí se você tomar um hidromel doce, existem hidromel seco também, né? Então é assim, diferente. Pra mim, o hidromel dá uma quebrada. Eu não sou muito fã de hidromel, porque eu já tomei alguns bem zoadinhos, cara. Então, é difícil ter tomado um que faz, putz, esse tá bem feito, tá legal, não tem nada de É porque tem umas características, né? Tem o hidromel puro, água, mel e levedura. E se você deixar ele para ficar seco, ele tem uma característica. Então ele é bem agradável, ele é muito próximo de um vinho branco. Mas aí se você for tomar um hidromel já com algumas misturas, com fruta e outras coisas aí, e normalmente as pessoas querem vender isso, então elas acabam fazendo cai na questão do doce, né? Vai produzir uma bebida que vai ficar com residual doce, e aí já vai complicando um pouquinho. E isso daí também vai te afetar no dia seguinte, aí, né? Durante a metabolização do álcool. Cara, vamos lá. Informações que temos aqui, se é verdadeiro ou não, é que você, além de ser sommelier de cerveja, de vinho, também é um cara de cachaça e que manja muito de madeira na cachaça. Puta merda. De acordo com o Thiago, né? O cara que manja de pau aí, então, né? Exato. Thiago. Que identifica o pau na boca. Identifica né? o pau na boca, exatamente. Tá certo. Cara, o aroma do pau também. O aroma é o mais fácil. Como foi essa introdução do pau na sua vida? De cachaça, principalmente da madeira, na sua rotina de trabalho aí? Eu vou aproveitar esse gancho. Vou servir essa Uiba Senses no decanter para ela respirar. Opa, aí sim. Se você quer ser um patrocinador, entre em contato com o Duda, ou com o Neto, mas o Neto vai cobrar muito caro, entra com o Duda. O Duda é mais barato. Vai no Duda que é mais barato. O Wilson Barros é muito amigo nosso. Cara, o Wilson é gente boa demais. Cara fantástico. Agora vocês entenderam o Uiba, né? E a cachaça é boa, cara. Cara, é muito boa essa cachaça. E o lugar é uma cachaça boa, é uma cachaça que tem um perfil de embalagem que é voltada para um público jovem, né? Que você olha, é uma cachaça que você olha para a embalagem, né? Assim, pô, que coisa bacana, que coisa alegre. Tô com vontade de tomar isso aí. Foi a primeira impressão que eu tive na hora que eu vi, porque a gente teve a oportunidade de conhecer lá a produção em Torre de Pedra, né? Torre de Pedra. Torre de Pedra, cidade famosa por conta de uma torre de pedra mesmo que tem na cidade lá. É um monumento natural que tem ali. E a gente conheceu a produção do cara. Primeiro que a instalação do cara é fantástica. É sensacional tudo que ele colocou ali, a qualidade que ele colocou. E a primeira coisa que eu falei pro Dudu na hora que fui lá, eu falei, nossa, o rótulo do cara é completamente diferente de tudo o que você vê em cachaça. É realmente um negócio moderno, jovem, atrai, chama atenção. Isso. Cara, o cara usa um roxo metalizado no rótulo que, tipo, né, nem cerveja, que é um público um pouco mais escolado, tá usando. E o cara realmente, pelo menos a primeira impressão que eu tive foi de chamar atenção mesmo. E fora o produto, né? O produto do cara realmente é diferenciado. Olha, ele pensa diferente mesmo, mas aproveitando então já para você começar a responder sobre todas as suas experiências com madeiras, você respeitoso com você. Obrigado, Dudu. Qual você quer degustar? Para começar? Para começar. Responder essa daí? Cara, eu acho que eu vou naquela ali de rótulo preto, que eu até agora não sei qual que é. Ô, Dudu, mas aproveita, fala aí quais as opções que ele tem aqui na mesa. Claro, vamos lá. Então, vamos lá. Temos aqui Thier Prata de Aiuruoca, nossa amiga Cris Amin. Cris Amin. E do Arnaldo Ramosca. Isso. Essa aqui na última cúpula da cachaça foi eleita a melhor cachaça branca. É uma cachaça excelente, eu tive a oportunidade de conhecer lá Thier. É um lugar incrível em Aiuruoca, do sul de Minas. Nós temos aqui, a que ficou com o primeiro lugar esse ano na Cúpula da Cachaça, que era feita no Rio de Janeiro,
Não, a Pindorama tá fazendo no Rio de Janeiro? A Pindorama é feita no Rio de Janeiro, mas o Milton Lima, que é o embaixador, ele é lá de Analândia, Isso. onde é feita lá a cúpula da cachaça. É uma cachaça incrível, que eu e a Gata tivemos a oportunidade de participar de um desafio. Fomos um dos 22 escolhidos para participar de um livro com receitas autorais de drink, em homenagem à semana de 1922, né? Semana de Arte Moderna. Nós temos aqui, é claro, nunca falta a Mato Dentro, que também está entre as 50 melhores na cúpula da cachaça. Uma cachaça aqui de São Luís do Paraitinga, que é da nossa região, e que eu gosto muito. Ela, diferente dessas outras duas brancas aqui, que são passam por inox, essa aqui ela passa por um tempo em tonel de amendoim, que é uma madeira um pouco mais neutra, né? Tem essa questão também, o Nagato pode falar um pouco mais depois, de achar que madeira neutra não passa característica. Passa, existe transformação química dentro da madeira neutra que não é só a cor. Muitas pessoas acham que só a cor é que caracteriza o sabor da caracteriza. Temos a marca aqui. Essa aqui é a Amburana, né, Carvalho? Essa aqui é a Amburana. A marca do Marcelo, também conhecido nosso, né? Inclusive, quero deixar uma reclamação pro Marcelo aqui. Quando ele lançou a cachaça, ele mandou cachaça para todo mundo e não mandou uma cachaça para eu experimentar. Para eu experimentar, eu tive que comprar, viu, Marcelo? Presta atenção. Né? Manda o boleto. Manda boleto. Manda o boleto de volta. Temos uma aqui, essa aqui ela é da Canilua, ela fica em Alterosa, Minas Gerais. Alterosa. Rapaz, tinha uma piada antigamente que a gente fazia, porque Minas é bem interessante, porque Minas você entrou em Minas, você pega o povo na estrada pedindo carona, né? Uhum. E aí eu tava indo pra, na verdade, a cidade o pessoal chama de Ventania, mas é Altinópolis o nome da cidade, próximo de Passos. E aí a gente pegava o povo na estrada ali, o povo pedindo carona. Daí você parava assim, tá indo pra onde? Ele falou assim, nós estamos indo pra Zarterosa, aí tá indo pra Zarterosa. E aí, cara, a gente começou a usar o termo Alterosa pro cara que ia ficar muito louco, né? Então, tipo, o cara tá tomando lá, vai pra Zarterosa esse daí, bicho. Né? Essa aqui é a Alambique Alterosa. Eu já acompanhava o trabalho deles pelas redes sociais, me interessava muito. Aí tive a oportunidade de ir para Capitólio, trabalhar num evento lá. Capitólio, Produzir um evento. Pois é, vocês botaram pra trabalhar aqui, né? No final de semana inteiro, só pra vocês passear lá, né? Esse Vocês são... Isso. E aí Alterosa fica a 100 km de Capitólio, eu passei lá conhecer. Só isso, só 100 km. Ali, pra mineiro é ali, logo ali. Não, Alterosa é uma cidadezinha peculiar, bicho. É bem legal. Não, inclusive paramos pra almoçar lá, foi incrível. Um lugar Qual que é o nome muito do bar que legal. você parou lá mesmo? É aquele que é o bar do chulé lá que você parou lá, não é isso? Não, o bar do isso aí chulé, já aqui, o né? bar do Isso aí chulé aqui, é na volta aqui já. Sapucaimirim ali. Sapucaimirim. Mas que é excelente. Boa. Bar do Chulé. Bar do chulé patrocina nós. Vai lá, vale a pena. Qual copo o senhor gostaria? Taça ISO, que é a nossa tacinha Cara, eu vou da de tacinha. cultura de Personalizado. balcão. Aí, ó. Pô, eu vou de tacinha, né? Na verdade, essa aqui é minha, né? Vou levar, né? Pode levar. Obrigado. Você providenciou outra. Tá debitando o estoque nosso. Né? Brincadeira, hein? Você que manda aqui. Manda boleto, Tá manda bom. boleto. Aí. Manda boleto. Cara, deixa ele levar, cara. Se ele não levar, o problema não é aguentar ele atormentar. O problema é aguentar o filho dele atormentar a gente depois. Não tem problema, Bicho, meu Deus do céu, cara. A gente adora o Jonathan, bicho. Mas, cara, o bicho pra falar, cara. Problema Pelo não. amor de Deus, cara. Vamos lá, Esse Thiago, manja. deixa eu servir você pra gente todo mundo, pelo menos, molhar o bico com cachaça. Pode ser. Ou você quer um vermelhão? Não, pode ser a Uiba, só pra dar A Uiba tá respirando aqui. Então, uma Mato Dentro, que é a patrocinadora oficial daqui. Qual copinho o Patrocinador senhor deseja? oficial. Vamos no copinho da Mato Dentro mesmo, Pode então. ser. Bom, enquanto o Duda serve aí, vamos lá. Eu comecei a trabalhar com cachaça já tem uns 20 anos aí. Quando eu comecei a trabalhar como bartender. E aí eu vi que existia um preconceito muito grande com a cachaça dentro do mundo do bartender e para as pessoas também. Então você ia para um evento e aí o que saía basicamente era vodka e saquê. Ninguém queria saber de cachaça. Então você levava para um evento 12 garrafas de vodka e uma de cachaça, acabava a vodka e ainda sobrava uma garrafa de cachaça. Então ninguém tomava cachaça. E eu
ficava, tipo, indignado com aquilo. E aí eu comecei a estudar a cachaça para poder falar para as pessoas o que era e para experimentar e tudo mais. E eu fui começar a conhecer um pouquinho. E aí a minha primeira, vamos dizer assim, primeira vez que eu fui ter um contato com alambique de cachaça e tudo mais, foi com uma cachaça que não existe mais, que era produzida em Quiririm, cachaça Papo, que depois virou cachaça Medeiros. E aí eu tive contato com o Sérgio lá, que era o proprietário, na verdade para ele patrocinar um evento que eu estava fazendo. E aí virei amigo dele e tudo mais e comecei a estudar a cachaça ali com ele me ensinando bastante coisa. Ele também não era um cara que entendia muito do perfil sensorial da cachaça, mas ele entendia da produção. Então eu acompanhei ele em várias produções lá e tudo mais, e ele usava barril de Jequitibá para poder armazenar cachaça. Jequitibá também é tido como uma madeira neutra, que não existe madeira neutra, né? E a partir daí eu comecei a me interessar por aquilo e tudo mais, e 2008 eu fui convidado a dar aula de um curso de bartender no Senac, e aí fiquei 5 anos dando aula nesse curso lá. Quando foi em 2013, surgiu a oportunidade de eu fazer um curso de sommelier de cachaça, que na verdade eu vejo muita gente falando assim, não, porque o curso de fulano é o primeiro curso de sommelier de cachaça do Brasil. E eu vou dizer para você o seguinte, cara, não existe curso de sommelier de cachaça de 8 horas, de 12 horas. Você não forma um sommelier com esse número de horas, tá certo? E o sommelier de cachaça no Senac, que foi o primeiro do Brasil, foi um curso de 100 horas. Ministrado por um cara que eu admiro muito, o Duda conhece, para mim ele é o embaixador da cachaça do Brasil e é um dos caras que mais tem conhecimento em cachaça no Brasil, na minha opinião. Sem contar que ele é um cara super íntegro, né? Para ele não tem esse negócio de discussão daqui, dali, ele não entra em discussão nenhuma, que é o Jairo Martins da Silva, né? Então, para mim é um cara fantástico, eu admiro demais ele. E aí fui fazer esse curso em Campos do Jordão, um curso de 100 horas, muito bacana. Lá eu conheci vários profissionais que estavam fazendo o curso, que hoje estão no mercado aí, que são profissionais respeitados e tudo mais. E aí eu descobri o seguinte, que a cachaça poderia ser armazenada em vários tipos de madeiras no Brasil. E que era a única bebida do mundo que era armazenada em madeiras diferentes do carvalho. Que o resto do mundo, se você pegar o resto do mundo, todas as bebidas são armazenadas em carvalho. Com uma ou outra exceção, que entra aí um sherry, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Alguma coisa diferente assim. E o resto é carvalho. Aí eu falei assim, pô, se a gente tem esse diferencial, a gente tem que explorar isso daí, né? E foi onde eu comecei a estudar. Posteriormente, eu fiz um curso de especialização em madeiras, né, para poder identificar perfil sensorial, né, e várias coisas. E comecei a fazer um trabalho sozinho em cima de vários tipos de madeira para poder identificar realmente, para poder conhecer melhor cada uma das madeiras que a gente tinha contato, né? Então, eu tenho muita facilidade hoje. Óbvio que tem vários... vamos dizer assim, várias vezes que você tipo, acha que uma coisa é outra, porque tem blend, tem alguns perfis de madeira, por exemplo, que você tem aí algumas madeiras que os caras não tostam o barril, né? E a tosta é importante para o barril e tudo mais. Madeira muito usada, que daí madeira muito que não usada, passa muito perfil. Que não passa muito perfil, apesar de que eu até outro dia atrás eu entrei numa conversa e existe aí um perfil sensorial de alguns tipos de barris que estão saturados, que trazem alguma coisa para cachaça, mas eu não experimentei, não presenciei nada nesse sentido ainda. Então, para mim ainda, na minha concepção, passa muito pouco, sem contar que passa defeito para cachaça, né? Então eu fico com o pé atrás em relação a esse tipo de afirmação. Sim, mas, por exemplo, a questão da amburana, por exemplo, o mais comum pra gente que é da cachaça é achar alguém que usou um barril novo de amburana, um barril que não foi tratado corretamente, você pega muita resina, ácido graxo, às vezes chega a turvar a cachaça, né? Uhum. Isso, por exemplo, a amburana é a coisa mais comum. Mas ao mesmo tempo você pega muita amburana velha da região de Salinas aí, que já quase nem passa sensorial de amburana. Exato. Então também tem essa questão do uso do barril. O uso é natural, cara. Você pega, por exemplo, aí um filtro. Pensa num filtro. O filtro tem vida útil. Qual que é a função dele? É filtrar a água, certo? Aí você vai usando ele, chega uma hora que ele não filtra mais. Saturou. A madeira é a mesma coisa. Ela vai funcionar como um filtro e ela vai saturar. Ela troca. O filtro não troca, mas a madeira vai trocar com a bebida. Então ela vai passar tudo que ela tem de bom para a bebida
e vai absorver o que a bebida tem de ruim. Lembrando que pegar uma cachaça ruim e colocar na madeira para ela ficar boa, isso não existe. Ela vai continuar sendo uma cachaça ruim com o aroma da madeira. Tá? Então, não conserta, né? Não conserta. Então não tem esse detalhe. O que vai acontecer é o seguinte, ela segura determinadas substâncias dentro dela que no momento final ali talvez não fosse interessante, né, manter ali, né? Mas é uma questão que é natural. E é um processo osmótico, tipo, é a questão de uma solução mais concentrada e uma menos concentrada. No caso, por exemplo, a gente fala de um barril, né, muito usado, acontecia muito no Brasil no passado, a compra de barril importado de carvalho, e como não existia um conhecimento, um estudo em cima disso, aí os caras compravam, era carvalho, né, chegava aqui, os caras punham cachaça dentro, às vezes até dava uma tratada num barril, mas punha uma cachaça dentro e achava que ia ficar amarela e ia ficar boa. Né? Então não é assim também, porque não funciona dessa forma. Um barril de primeiro uso, ele tem muita coisa para passar para a bebida, mas você também tem que saber trabalhar isso daí. Muitas vezes você não vai deixar num barril de primeiro uso uma bebida por 2 anos, 3 anos, porque é muita informação. A troca demais. Troca demais, exatamente. Então é muita informação. Então você não pode fazer isso daí. Sim. Mas assim, o lance da vulgarização, mas o tempo que eu tava morando em Minas, no sul de Minas, eu via muito isso lá, porque eu já vim com a minha bagagem, já fui com a minha bagagem pra lá, apesar de não ser tão conhecedor assim. Mas eu vejo que o pessoal lá queria muito tomar cachaça, e tipo, eles sempre levavam alguma cachaça diferente pra eu tomar no churrasco ou coisa assim, por causa disso. Porque todo mundo é muito curioso de entender o que tem de diferente de uma pra outra, mas ainda existe o lance do, é só cachaça. E eu via isso lá no sul de Minas muito forte, assim. Os velhos, né, de certa forma, queriam entender, queria tomar pra poder... Tem o lance do Estácio, tem assim, todo esse posicionamento, mas tem eu quero ser diferente de todo mundo, né? Minas tem isso muito forte, né? Muito pesado, enclicheirado da cachaça. Cara, o que eu acho, não te cortando, mas complementando o que você está falando, eu acho o seguinte, eu acho que hoje as pessoas acham que a cachaça de Minas é a melhor do Brasil, porque Minas é o estado da cachaça. Eu acho o seguinte, cara, eu admiro demais o mineiro, exatamente por isso, porque ele é bairrista e ele tem orgulho do produto dele. Então, se você for na casa de um mineiro, o cara vai te dar uma cachaça ali da cidade dele. Né? Isso se não for uma cachaça que ele mesmo faz. Se você vai na casa de um paulista, por exemplo, ele vai te oferecer um uísque. É isso que vai acontecer. Então o mineiro ele tem orgulho do produto dele, ele valoriza demais, então por isso a cachaça de Minas é a mais famosa do Brasil. Porque eles têm orgulho daquilo lá. Mas existem cachaças boas no Brasil inteiro. Né? Então você tem cachaças boas no Brasil inteiro, não só em Minas. Inclusive, eu te digo que percentualmente Minas é o lugar que tem menos cachaça boa. Saiu aí um dado aí sobre quantas marcas registradas tem no estado de Minas, quantas tem no estado de São Paulo, etc. Tal. Dados, sim. Né? Não estamos falando de bica corrida, que é aquela cachaça que o cara faz no quintal. Marcas registradas, né? E você vê que a maior concentração de marcas que tem destaque em mercado está muito mais em São Paulo, no Nordeste e no Sul do que em Minas. Mas por quê? Minas tem muita marca. Mas é igual queijo que não é... Tem muita, assim, na verdade, já tem muita marca na informalidade. Não, mas mesmo na formalidade. Mas tem muita marca que é marca ali que... Por exemplo, vou falar, tipo, a Amélia aqui no Sul de Minas. Pô, legal, todo mundo que conhece o Sul de Minas conhece a Amélia, já tomou uma Amélia da vida. Falar que é uma cachaça, assim, que vai competir a prêmio como essa aqui, não vai, mas é uma cachaça bacana. Eu vou lá pro Sul de Minas, eu tomo a Amélia. Mas é muita cachaça que, assim, que é normal, é muita marca que não tá trabalhando para ser fora da curva. Não, isso... Você entendeu? Em São Paulo, quase todas as marcas de cachaça trabalham para ser fora da curva. No Rio de Janeiro, quase todas as marcas de cachaça trabalham para ser fora da curva. No Sul, quase todas as marcas de cachaça trabalham para ser fora da curva. Então, assim, para você ter uma base em Minas que tá focada no mais do mesmo, essa porcentagem acaba diminuindo. Mas aí, assim, o lance lá é assim, um público que tá querendo despontar para tomar coisa boa, assim. O que é bom de verdade? Que vocês tomam lá em São Paulo que aqui não tem? Porque daí o importante é o sensorial mesmo, assim. Eu quero entender o que é bom. Porque, assim, uma das coisas que eu observei lá é isso. Tá todo mundo muito acostumado a tomar cachaça. Mas, assim, o que é de diferente nessa daqui? Esse daqui tem isso. Porque é igual queijo, assim. Como tem muito queijo em Minas, qual que é o padrão de queijo? Sim, se a gente pegar daqui lá,
Aí você vê, tipo, o Thiago aqui em Pinda fazendo queijo, você fala, não, o queijo do Thiago é excelente. Mas acho que a gente é mais criterioso, e até com relação a cachaça, cerveja, assim, ser mais chato do que o... Mas não é uma questão mais cultural do que comercial? Isso, Sim. exatamente. Era isso que eu ia falar. É uma questão tradicional, uma questão de cultura. Né? Então, assim, falar que a maioria do público sabe consumir a cachaça da maneira correta, não sabe. Sabe apreciar, sabe avaliar, não sabe. Então, para eles, a cachaça é um produto de consumo, né? E para ficar bêbado, né? De uma certa forma, ou então para dar uma relaxada. Não vou dizer nem para ficar bêbado, mas para dar uma relaxada. Né? Então, assim, é cultural deles. Eles tomam cachaça. Uma vez eu fiz um evento lá, há algum tempo atrás, e a galera, tipo, jovem, só queria tomar cachaça. Só queria cachaça. Não quer saber de vodka, não quer saber de saquê, não. Quer cachaça. Então, assim, isso é legal. Então, eles têm uma cultura que é renovada. Né? Então, essa questão do consumo ali. Eu tenho visto isso hoje, né? Depois aí de um trabalho aí vamos dizer assim, do mercado da cachaça de um modo geral. Eu tenho visto isso hoje, o público pedindo cachaça. E é legal, você ouvir o cara falar assim, não, eu quero uma caipirinha. E aí é uma caipirinha de limão com cachaça. Não tem aquela coisa assim. Saquê com morango. Saquê com morango, vodka, né? Então não é isso. Saquê com morango, que pra quem trabalha em bar é sempre uma piada interna. Toda vez que você pedir uma caipirinha de saquê com morango, vai ter um barman dando risada por trás ou te xingando por dentro. Explica o contexto. Agora explica, pô. Não, velho, não dá pra explicar esse contexto mas aí. não é, porque a caipirinha de saquê com morango, assim, você pode dizer uma caipirinha de saquê com morango que seja super agradável, é lógico que você pode. Não, ela é super agradável. Sim, só que assim, o perfil do público que pede isso é um cara que é a pessoa que não quer tá se portando muito, quer um negócio doce. Vamos lá, é um perfil... a gente costuma dizer o seguinte, existem paladares imaturos ou infantis e paladares maduros. Então, entre extremos, a gente tem um paladar maduro que vai buscar sempre uma coisa mais forte e amarga, e um paladar infantil ou imaturo que vai buscar sempre o doce e aquilo que tiver menos presença de álcool na percepção. E saquê com morango, cara, é doce e não tem perfil não tem presença de álcool. Você não sente o gosto do álcool. Né? Você não sente o gosto do aliás, outra piada. O cara chega pra você e fala assim, me vê uma caipirinha de saquê forte. Não existe. Não existe. Não dá. O cara nunca vai ficar forte, cara. Por mais que você coloque saquê e tudo mais, não vai ficar forte. Porque não tem gosto de álcool. E aí, é aquela coisa. Aí o cara fala assim, aí o cara vai e toma um golinho e fala, não, põe mais um pouco de saquê aí porque tá meio fraca. É piada, bicho. O cara, sabe, tipo, não tem como. Né? Então, assim, isso não existe, né? Começa aí. Quem estava falando mesmo antes da caipirinha? Da questão da cachaça no Brasil, no cenário no cenário brasileiro. Então aí o mineiro, cara, ele tem essa questão da cultura, da tradição, só que tem muita informalidade lá. E essa informalidade, para eles, é tida até como uma coisa boa, entendeu? Então você tem, por exemplo, uma média de 10 alambiques, em Minas, tem uma média de 10 alambiques por município. Então já é uma coisa grande, absurda. E só que desses 10, um é formalizado. E o cara que é formalizado, ele tem que fazer as coisas tudo direitinho. Não que o cara que não é formalizado não faça. Mas muitas vezes o cara que não é formalizado, ele não tem um conhecimento científico, vamos dizer assim, um conhecimento químico, para ele poder fazer uma destilação de forma adequada e tudo mais. Eu já vi não, e ainda existe isso em Minas, o cara achar que a cachaça de cabeça é a melhor, é boa. Tem cara que vende a cachaça de cabeça. Sim, porque aqui dá ele guarda pra ele. Ele guarda pra ele, acabou. Pois só que, cara, a cachaça de cabeça é um veneno absurdo. Eu já cansei de visitar Alambique em Minas, isso na minha época mais romântica. Né? Ele guarda de cabeça pra ele tomar, que dá uma cegueirinha assim de boa. Então. Mas na minha época mais romântica, cansei de ir em lugar, falei assim, mas por que você não legaliza? Carece disso não. Cara, mas é o que mais tem lá. É isso, então. E a cachaça de cabeça, você falou, ela cega. Isso se ela não te provocar uma cegueira instantânea, cara, ela vai te provocar uma cegueira ao longo da vida. É muito comum, eu tive aluno que chegou pra mim e falou assim, cara, meu tio sempre tomou cachaça de cabeça a vida inteira. Eu falei assim, quantos anos tem seu tio? Meu tio tem 55. Diz uma coisa pra mim, ele tá ficando cego?
Cara, pior que tá. Ele já perdeu 50% da visão. É fato, mano, é acúmulo. Acúmulo no sangue, bicho. E daí não tem jeito, cara. É um Vai processo ficar. químico que não tem nem discussão, né? Não, Vai, entendeu? vai acontecer. É, e Não é aí as talvez. pessoas. Outra coisa que eu acho assim um absurdo, mas eu não entro em discussão, é falar assim que a cachaça de Minas, que é de alambique, é a melhor do Brasil, não sei o quê, porque cachaça de coluna industrializada, vamos dizer assim, não é boa. Cara, eu vou te perguntar uma coisa. Jack Daniels é bom? É. É bom. Jack Daniels é produto de coluna. Red Label é bom? É pra ser sincero? Não, não gosto pessoal, mas um produto de não, mercado. É um produto bom. É bom? É bom. É produto de coluna. Vodka, Smirnoff é boa? É boa. Produto de coluna. Qualquer gin. Qualquer qualquer gin gin. é Sim. coluna, É. Entendeu? Aí os caras querem discutir Qualquer, no Brasil. Qualquer gin da primeira destilação. Isso, vamos lá, entre aspas. Aí os caras querem discutir a cachaça no Brasil em termos de coluna e alambique, né? Que seria uma destilação contínua e uma destilação descontínua. E aí você fala assim, cara, não faz sentido. Sabe por que não faz sentido? Porque os melhores produtos destilados no mundo são feitos em coluna. Não existe esse negócio de falar assim, porque a cachaça é isso, a cachaça é aquilo. Existem diferenças sensoriais entre um produto e outro? Existem. Mas existe segurança alimentar diferente entre um produto e outro. Cachaça industrializada é muito mais segura em termos de segurança alimentar do que uma cachaça de alambique. Com certeza. Sim. Mas tem o romantismo também do cara de querer Tem o segurar. Eu respeito o romantismo. Eu respeito isso. Mas daí a gente volta na primeira pergunta que o Thiago fez quando falou sobre abrir bar. O que você tem que fazer? Você quer fazer cachaça? Você tem que ter alguém que saiba fazer cachaça. Então volta lá no looping, assim, você tem que entender, você tem que saber, você tem que ser curioso, porque daí volta lá no guia, o guia, tipo assim, só abriu o bar por curiosidade, por gostar, por correr atrás, tipo assim, um arquiteto que foi procurar estudar, então tudo isso tá correlato, assim, não tem como fugir disso, não dá pra ser, tipo, não dá pra nem fazer cachaça, não dá pra fazer sorvete, se o cara não for... Agora, só aproveitando o povo que tá assistindo a gente, nem todo mundo é do ramo. O que vem a ser um produto de coluna? Tá, por exemplo, a coluna é um instrumento, né, vamos dizer assim, um equipamento usado para, por exemplo, destilar petróleo. Então, o alambique, né, depois se você tiver condições de colocar a imagem, você coloca um alambique, normalmente ele é feito de cobre e ele tem uma panela, né, e aí ele sobe a coluna do pescoço aqui para poder condensar lá no final a bebida. Então ele vai vaporizar e vai condensar lá. A coluna é como se fosse um alambique em cima do outro, né? E aí ela tem vários pratos na divisão dela. O alambique, normalmente, você trabalha ele com aquecimento de fogo direto, né, ou vapor. E aí ou uma resistência elétrica e tudo mais. Isso vai estar dentro do alambique ali para poder aquecer o mosto que está ali. No caso da coluna, o mosto é colocado por cima e de baixo para cima sobe um vapor. Então ele vai descendo pelos pratos, esses pratos eles vão segurando esse líquido ali e ele vai encontrando com o vapor. Conforme ele vai encontrando com o vapor, esse vapor vai levando os mais voláteis. E aí você consegue colocar uma programação na coluna ali, um ajuste, para você tirar o álcool exatamente no teor alcoólico que você quer. Tipo, por exemplo, eu quero 74%. Então você vai tirar ali em 74%. Então você não precisa fazer a divisão de cabeça, coração e cauda. E isso é a maior briga entre os caras, porque os caras não entendem que a coluna ela já faz essa divisão automaticamente dentro do processo ali, porque o que é mais volátil vai passar, vai subir direto, o que for mais pesado vai para baixo direto e vai sair só o álcool que você quer. Entendeu? Essa divisão já está pronta, já foi feita. É um processo que agiliza a produção. Você pode fazer 24 horas direto, sem parar. Enquanto o alambique, você tem que colocar uma quantidade, fazer a destilação, acabou, você tem que lavar o alambique para poder começar outra. Entendeu? Mas assim, tem uma discussão maior ainda. Desculpa. Mas assim, eu e Nagata, porque nós somos tanto da cerveja, da cachaça, do vinho, somos estudiosos do mundo da bebida como um todo, tem discussão que a gente vê em galera só de cachaça, que a gente fala assim, isso aqui não tem nada a ver. Porque é uma galera que tá muito com a visão assim, sabe? E acontece isso. Cada mercado tem o seu perfil de produtor, de profissional, e às vezes não consegue fazer assim, tirar o melhor de uma discussão com uma outra. Então, por exemplo, eu tenho muita discussão sobre
perfil de fermentação com produtor de cachaça. O cara fala assim, mas você é cervejeiro. Eu falei, não, beleza, sou cervejeiro. Mas eu sei que uma fermentação sadia pode me gerar rendimento, pode me gerar padronização, pode me gerar várias coisas. Mas o cara, não sei o que lá, não quero, vou fermentar, fazer meu pé de cuba do jeito raiz. Não tem problema, entendeu? Assim, você pode fazer o que você quiser, contanto que você tenha domínio do assunto e você saiba o porquê você tomou aquela decisão, tá? Por que usar uma levedura selecionada e não uma levedura selvagem? Ou por que manter a selvagem? Tudo depende, vai depender de equipamento que você tem, estrutura que você tem, como é a temperatura do lugar, essa questão tipo, não vou nem chegar a falar de terroir, mas assim, são inúmeros fatores que você tem que entender, dominar, para você escolher chegar no perfil do produto que você quer. Nessas cachaças aqui, tirando a Mark, né, e a Pindorama, que eu não fui no Alambique, mas todos os outros eu fui, as fábricas são completamente diferentes uma das outras e todas são cachaças premiadas. Mas por quê? Cada uma, alguém ali no processo falou assim, deliberadamente falou assim, eu vou fazer assim porque eu quero que o meu resultado final seja esse. Eu quero ter esse éster a mais, eu quero ter essa acidez a menos ou a mais, eu quero ter isso ou aquilo. Entendeu? O importante é você saber o porquê você está fazendo. Então, por exemplo, quando você faz, ele falou do Jack Daniels ser de coluna, por que o Jack Daniels é de coluna? Porque claramente o Jack Daniels quer te dar o sensorial da madeira. Então, quanto mais neutro o álcool que ele produzir, melhor. A cachaça, ela obrigatoriamente tem que ser um monodestilado de cana. Se é bidestilada, já não é mais cachaça, pela lei. Então, ou seja, se ela é monodestilada, ela tem que ter o aroma vegetal, você tem que sentir a cana nela. Se você não gosta do aroma, do sensorial da cana, não beba cachaça, vá pra vodka, que é mais neutro, etc. Aí vai pro negócio pessoal. Mas você ter o conhecimento, você tomar as decisões. E não é que nem o cara lá do interior que fala assim, eu faço assim porque meu avô fazia. Não é isso. É saber tomar as decisões deliberadamente no começo do processo para você chegar no produto que você quer no fim do processo. Esse é o maior problema. Tem pessoas que apenas replicam coisas que já estão fazendo, não sabem o produto é bom, não sabe porque está lá. Entendeu? Tem pessoas que tentam, excesso de teoria, tentam fazer um negócio lá e não conseguem chegar porque também não consegue praticar o que está lá. Você tem que ter um bom senso dos dois lados. Mas tudo isso é um design de produto, é um design de produção. Você tem que saber por que a decisão de você por exemplo, a própria UIBA. A UIBA fica 9 meses em inox. Aí o Neto me perguntou na visita, mas por que fica 9 meses parado em inox? Sabe, inox é neutro, não vai tocar, não é nada. Por que nada? Eu falei, não, Neto. Assim como na cerveja, acabou a produção, você tem um tempo para você ter estabilidade química. Para as moléculas se rearranjar e ficar lá. Exato. Às vezes, 9 meses pode ser um exagero, às vezes você consegue estabilidade de 4 meses. Não sei, não importa. Mas cada profissional vai ver o processo adequado, ajustar para o equipamento que tem, e ajustar para a mão de obra que tem, e assim por diante. Então, assim, em cervejaria já é ruim você ficar falando do processo do outro, porque você não está lá, você não conhece o equipamento. E destilaria é pior ainda. Quando fala em destilaria, quando você fala do descanso em inox, por exemplo, você tem que pensar que a destilação é uma agressão. É uma agressão. Sim, tem uma agitação de moléculas, uma agitação de moléculas lá, ali que é um fato, tipo... E aí quando aquilo sai do alambique, por exemplo, mano, tá todo mundo agitado ali dentro. Então você imagina lá uma população em pânico. É mais ou menos isso que está acontecendo. E aí quando você coloca aquilo no inox ali, cada produto é um produto. E aí você vai colocar no inox para poder descansar. E quando você coloca para descansar ali, você vai pegar aquela população que está toda agitada, em pânico,
E aí, aos poucos, eles vão começar a entender que, opa, aqui não está acontecendo mais nada, não tem mais aquecimento. Estamos num bunker. Estamos protegidos. Seguro. Estamos protegidos, estamos seguros, adianta então a nós gente. podemos aqui, cada um vai construir a sua casinha num determinado lugar ali e vai ficar tudo certo. E a partir do momento que ficar tudo certo, que ficou tudo estável, o produto está próprio para consumo, está bom para consumo. Né? Porque antes disso, ele não vai estar, sensorialmente falando, ele não vai estar legal. Mas dentro do inox ela não tem nenhuma, ela não cria nenhuma subpopulação assim, de Não, levedura, nada. não. O inox é inerte. Você pode ter... Mas ela controlar a temperatura. Não, por exemplo, você vai transferir por bomba, vai deixar um headspace, você vai botar um gás inerte ou não. Porque assim, a presença de oxigênio vai sempre causar alteração química. Por exemplo, não encher o tanque até o fim. Ou a bomba de trasfega está incorporando oxigênio, etc. Tal. Você pode ter uma alteração por causa da presença de oxigênio, mas assim, supondo que você tem um mínimo de aquecimento, você vai minimizar isso e você vai ter um produto bom. Mas assim, se você deixar oxigênio dentro do tanque, você vai ter uma oxidação ao longo do período. Mas que acontece é o seguinte, independente desse tipo de possível é um caso, problema, é um caso muito específico, né? Possível problema, o inox ele é inerte, ele não vai alterar a sua bebida, ele vai favorecer nesse descanso, tá? A oxidação, ela é ruim para qualquer coisa. Até pra gente, por exemplo, o que dá vida pra gente é uma coisa que vai levar a gente à morte. Para todos os humanos que morreram respirar oxigênio. Né? Exatamente, não, mas não é por isso que é o oxigênio que te envelhece. Né? Então, tipo, essas rugas que você tem aí, você tá com quantos anos agora? 52? 30. Então, isso aí foi o oxigênio. Não, foi a vida que você levou. Rodei na cidade de terra com o mocho. Tá trabalhando com carboaria, né? Mas exatamente a oxidação, ela é boa, que nem, por exemplo, agora a gente colocou uma cachaça aqui para oxigenar, para poder melhorar o perfil sensorial dela nesse momento. Só que isso daí em excesso vai fazer mal, né? Vai acabar com o perfil sensorial dela. Então a gente tem que ter noção de como fazer isso daí. Então sempre existe aí um controle em cima disso, né? O headspace é muito importante, não deixar isso, né, com oxigênio, sim colocar um gás inerte ali, ou então encher o seu tanque de inox até a boca. Assim, e em destilaria pequena, assim, é muito difícil alguém injetar algum gás inerte para deixar o headspace. Normalmente acabou a safra, enche tudo. Isso. Até o bico. Até o bico. E aí a hora que for invasar, já invasa tudo e pronto. Normalmente é a solução mais fácil, entendeu? Então, vamos aproveitar a deixa do oxigênio, né? Já tá pronta para servir? Já tá pronto para servir. Vamos servir o nosso convidado que tá com o copo vazio. Né? E aí, cara, eu pedi uma gentileza para você. Diga. Tira o professor de sommelier ali do armário agora, põe para fora ele e conduza uma degustação que seria feita profissionalmente de uma cachaça com a UIBA aí pra gente. Qual seria o passo a passo? A gente fala assim, eu sou muito ligado ao mundo da cerveja, né? Os destilados pra mim ainda não faço tanta parte assim. Mas a gente vai buscar primeiro no aroma, depois um pouco no sabor, aftertaste, por aí vai. Como que é esse passo a passo dentro da cachaça? Cara, o primeiro passo na cachaça, no caso, né, é o visual dela, né? Então a gente vai avaliar a coloração, vai avaliar a transparência dela e vai avaliar a viscosidade dela. Então eu pego aqui, por exemplo... Ó, deixa eu deixar bem claro que a tacinha é para você, profissional, é para você. Essa tacinha é para manter o padrão do Thiago. Esse copo é meu, porque... Enfim. Entendi. É dele? Não vai fazer diferença. E esse copinho que é mais chique, que é do Boss. que é do Boss, Bosta né? aí. Bosta aí. Né? É do Neto. E se ele não beber, não vai parecer que ele não bebeu. Isso seria quase um choco, né? Quase. É do lambiqueiro do Diego Pavão. É do Diego Pavão? Legal, Ian. Bonito copinho, cara. É muito Um bonito, abraço pro Diego, ainda gente boa pra caramba. Diego, queremos você aqui. Com certeza. Muito bom. E aí, ô Neto, primeira coisa, a gente vai avaliar, por exemplo, o visual dela, brilho, né? Coloração, a gente vê que ela tem um dourado bem bacana, transparência, então você vai ver se ela é bem transparente, se ela é turva. Uma cachaça turva, por exemplo, não é um bom sinal, né? Alguma coisa deu errado ali. Então ela tem que ser sempre limpa, transparente, não pode ter partícula sólida nenhuma, né, dentro dela. Então essa é a primeira avaliação.
A segunda avaliação, a gente vai fazer um movimento circular com a taça, por exemplo, e vai observar a viscosidade dela. Então ela vai formar lágrimas. Essa formação de lágrimas vai passar para a gente duas informações bem interessantes. Teor alcoólico e se ela tem passagem por madeira ou não. Mas assim, a lágrima, o que ela traduz em teor alcoólico? O quanto mais lágrima tem, quanto escorre, quanto não escorre? Então, se você... Então, começa com depende. Depende. Sempre. Mas, por exemplo, se você pegar um destilado, essas lágrimas, elas vão ser o mais juntas possíveis, porque o destilado tem um teor alcoólico muito elevado. Se você pegar um vinho ou uma cerveja que não tenha, por exemplo, o creme, que não tenha espuma, e conseguir fazer isso, você avaliar, você vai ver o seguinte, que na cerveja essas lágrimas são bem mais espaçadas do que no vinho, né? E o vinho é bem mais espaçado do que um destilado, que é a cachaça, por exemplo. Então você vai ver que a cachaça forma uma franjinha assim, ó, uma do lado da outra, bem próximas mesmo, assim, né? E aí, dependendo... Dá pra ver bem dependendo... já, né? Nesse copinho pequeno aqui. Sim. Dependendo da forma como ela escorre, você consegue saber, por exemplo, a quantidade não, mas que ela é uma cachaça mais oleosa, então ela passa pra gente o corpo da cachaça, ela pode te dar o corpo da cachaça, na questão da viscosidade. Então, que nem, por exemplo, essa daqui, ó, ela forma uma lágrima perfeitinha e ela desce, assim, numa velocidade, vamos dizer assim, de média para lenta. Né? Então, conforme isso, ela é uma cachaça que a gente chama de consistente. Então, ela tem consistência, ou seja, ela tem um bom teor alcoólico, é nítido que ela passa por madeira. Então, E a questão da madeira tá atrelada também à coloração. sim. Né, que toda cachaça que não tem esse envelhecimento de madeira, ela é branca. Sim. Ela é cristalina. Isso. E Todos os destilados do mundo Sai em branco do saem alambique, brancos. do cerveja de aroma. Uísque, qualquer coisa. e aí a coloração vai identificar que ela passou por um processo de madeira e a formação da lágrima também define que ela passou por madeira. Também. Então aí eu teria que comparar uma cachaça que não tem madeira e uma cachaça com madeira para Isso. entender um pouco Pra melhor a entender um pouco diferença. melhor. Mas assim, tem algumas outras coisas. Só que acontece, por exemplo, que aqui você tem algumas variantes. Por exemplo, dependendo de como foi higienizado o copo, essa lágrima pode te enganar. Se esse copo tiver alguma sujeira, se esse copo tiver resíduo de detergente, ela pode te enganar. Então eu sempre falo o seguinte, cara, avalia, olha, mas não fala. E outra coisa, você pode ter uma cachaça de um cara que adiciona açúcar, uma cachaça de baixa qualidade, que adiciona açúcar. Que aumenta a densidade dela. E aumenta a densidade, aumenta a viscosidade também, entendeu? Então assim, ele é um critério, a lágrima é um critério de avaliação que você tem que levar em conta, sim, mas jamais deve ser um critério fundamental. Exato. Jamais. Isso. Pra nenhuma bebida, inclusive. Tá, mas bom, vamos lá. Já falou de visual e qual que é o próximo passo? Aí seria o olfativo. Uhum. Né? Você pode inverter também, na verdade, essa avaliação, começar com o olfativo e depois com o visual, porque muitas vezes você pode, nessa da avaliação visual, você pode perder ali algumas coisas de aroma que são mais voláteis e que podem ser interessantes. Ou até fazer a comparação por diferença. Como que ela é servida na hora e como que ela é depois de 1 minuto de descanso. Isso, também. porque o visual não vai mudar. Né? E o olfativo ele pode ser alterado. Mas esse descanso que o Duda deixou aqui no caso desse descanso aqui, o olfativo não vai mudar mais. Entendeu? Mas sim, para uma primeira... Mas esse descanso não volatiliza demais, você acaba perdendo um pouco a característica ou a cachaça não funciona assim? Então, não. Depende. Não, Depende, sempre depende. O que acontece é o seguinte, quando você promove esse tipo de experiência, vamos dizer assim, usar um decanter para poder pôr uma cachaça, por exemplo, o que acontece é o seguinte, quando você tira ela às vezes da garrafa, você acabou de abrir ela ali, ela pode apresentar alguns tipos de aromas não tão agradáveis, que ficaram ali presos por alguma razão. Tipo, eu invasei ela e ela tem lá um pouco de álcool superior ali, né, um acético, alguma coisa assim que vai ser liberado. Que precisa de uma interação com o oxigênio, né, para poder melhorar. E quando você coloca ela no decanter, você vai fazer com que essa interação ocorra e ela estabilize num determinado momento. Até por isso, nesse caso, a gente pode fazer a avaliação visual primeiro. E aí você tem um arredondamento no aroma. Né? Então, poderia ter alguma coisa que fosse um pouco mais agressivo, né, para o seu olfato, alguma coisa que prejudicasse a sua avaliação.
na cachaça num determinado momento quando você abre a garrafa. Ela tá parada, a gente não sabe quanto tempo ela tá parada ali, né? Tá sem respirar. O destilado, por exemplo, dentro do vidro ali, dentro da embalagem, bem vedado, ele não muda, ele não evolui, né? Diferente do vinho, que vai evoluindo, a cerveja vai evoluindo, o destilado não evolui. Então, esse processo ele é importante para poder trazer mais vida para o destilado. E outra coisa, um produto com boa estabilidade, você bota no decanter, não é 15 minutos no decanter que vai tirar o aroma, vai tirar qualquer qualidade dele, entendeu? Porque ele tá bem estável, entendeu? Isso. Óbvio, se deixar de um dia pro outro, vai ter microevaporação de álcool, etc e tal, né? Não, vai ter uma evaporação de fato, vai ter uma valorização, mas 15 minutos, meia hora que você deixa descansando um produto que é completamente estável, pode ser um vinho, uma cachaça, um brandy, um licor, você não vai ter nenhuma perda significativa de aroma. Então a gente teve a percepção visual, a olfativa, e quando você vai, o próximo passo seria provar. Isso, o gustativo. O gustativo. E aí, por exemplo, no olfativo, você vai avaliar os aromas, né? Então aí você tem as famílias de aromas que você pode avaliar. Eu sempre digo o seguinte, você nunca vai exigir, por exemplo, uma pessoa que não tem um treinamento específico para isso, para dizer para você especificamente o que ela está sentindo ali. Então, por exemplo, eu não vou aqui e falar assim, ó, tem mel, tem amêndoas, tem, por exemplo, uma especiaria como anis, alguma coisa assim. Cara, busca as famílias, entendeu? Então, assim, ó, pra mim aqui é muito coco. Isso, Um coco e caramelo. Coco e caramelo, Sim. proveniente de carvalho, tá? Proveniente de carvalho. Mais especificamente, Americano. coco carvalho americano, entendeu? Então, assim, você tem já essa característica aqui muito presente, mas ela tem mel, ela tem amêndoas, né? Tá bem presente aqui. Então, a gente não vai entrar nisso, vou falar assim, ó, família, frutado, né? Caramelo, por exemplo, é um aroma que é proveniente da tosta, né, da tosta do barril. Então você pode falar que é especiado ou que é amadeirado. Então você vai buscar a família. Você pode ter um vegetal, né, que é proveniente da cana. Você pode ter, por exemplo, um especiado. Né? Então por aí você vai buscar as famílias. Você tem que identificar isso aí. Eu sempre falo também o seguinte, cara, você não vai identificar nada que você nunca sentiu o cheiro na vida. Então se eu falar para você assim, pô, nossa, isso aqui tem um aroma de urze. O que é urze? Urze é uma florzinha que dá lá na Escócia. Né? Cara, se você nunca foi, né, para a Escócia, quanto mais cheirar uma urze, você nunca vai identificar. Mas você pode identificar como um aroma floral. Então, mas isso até foi uma discussão que a gente teve aqui quanto ao cervejeiro. O cervejeiro que não vai no mercadão sentir o cheiro da fruta, não tem como o cara distinguir. Esse daqui tá com cheiro de toranga. Fala, mas... Cheiro Cara, de frutando só. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte... Acertando a caixinha, já é um bom vale passo, bastante já. coisa. Não, mas O ainda... que eu falo é o seguinte, cara. Para você se formar um sommelier, para você ter uma experiência bacana, você tem que cheirar e lamber tudo que passa pela sua frente. Inclusive as madeiras dos paus das madeiras. Inclusive os paus da madeira, exatamente. Isso não é um problema. E aí o que Essa acontece é o seguinte, por quê? Porque você tem que criar um banco de memória sensorial na sua cabeça. Porque uma coisa é o seguinte, ó, você vai fazer uma avaliação olfativa, aí você pega e fala assim, ó, nossa, cara, tô sentindo um aroma aqui, eu sei o que é isso. Nossa, o nome tá na ponta da minha língua, mas eu não consigo, cara. Como que é isso aqui? O que acontece, cara? Esse aroma, você já sentiu ele alguma vez, em algum momento da sua vida. E aí ele tá lá no seu cérebro arquivado. Só que pensa o seguinte, você vai entrar numa sala de 100 metros quadrados, com 1 milhão daqueles arquivos, sabe aqueles arquivos de gaveta, que você puxa, tem um monte de pasta? Então, tem um monte daqueles arquivos lá, e o seu cérebro tá lá puxando cada uma das gavetas, procurando o aroma. Que ele sabe que tá ali, mas ele não sabe onde tá. Porque você não usa o seu olfato, né, para isso. 100%. E aí quando você começa a usar, o cara entra em parafuso. Ele fala assim, tem que achar. E aí a partir do momento que você começa a treinar isso, ele vai pensar da seguinte forma, pô, o cara tá estudando isso aqui, tá treinando isso aqui, eu preciso deixar isso aqui fácil. E aí ele vai pegar tudo que tem ali no arquivo e todas as informações novas que você vai trazer e vai colocar numa HD. Entendeu? Vai colocar numa HD, no notebook ali, aí a hora que você sentiu o aroma, vem pra ele, pá, tal coisa. É rapidinho. Entendeu? Tudo é treino, né? Tudo é treino, né? Então, assim, o olfato, por exemplo, é um dos sentidos mais importantes para o homem, exatamente pela sobrevivência. Então, na pré-história, o homem cheirava antes de comer. Quem é que vai no supermercado hoje e cheira alguma coisa?
Você precisa no supermercado chegar lá, pegar uma lata de pêssego em caldo e cheirar pra saber se tá boa? Ah, mas assim, eu tenho uma história muito engraçada. Até porque você tem que pagar e abrir, né? Então, não dá, cara. Assim, eu gosto de escolher abacaxi cheirando abacaxi. Boa. Na época da pandemia, eu era assim, da estamos, né? Talvez na gravação. Mas, cara, eu chegava no supermercado, baixava a máscara, cheirava o abacaxi. Assim, quando não tinha pandemia já era estranho. Depois ficava todo mundo. Da onde que veio esse doido, né? Eu falei, cara, eu só quero sentir o cheiro do meu abacaxizinho, ir embora. Tranquilamente, sossegado. Sempre. Enche o copo do rapaz, vai, enche o copo do rapaz. Pelo amor de Deus. Por favor. Ele mora aqui do lado, não tem problema pra dirigir depois, tranquilo. Aí. Tem carona pra ir embora se for o caso. Não deu pra avaliar, ainda não consegui avaliar essa cachaça ainda. Não, aí você passou por 3 estágios, são 17, né? Exato. Faltam 14 ainda pra chegar lá. E aí a gente vai pro gustativo, que aí você vai avaliar o corpo da bebida, que é o peso dela na língua. E o corpo é o mesmo conceito da cerveja? Mesmo conceito da cerveja, boca? preenchimento de... Na verdade, nem é tão preenchimento de boca, mas sim o peso dela, a densidade da bebida, o peso dela na sua língua. O conceito é o mesmo, mas assim, para cada bebida, vinho, cachaça ou cerveja, tem diferença. O leve para cachaça é diferente do leve pro vinho. Muda a escala. Muda a escala. Muda a resolução da escala. O conceito é ali. igual, Isso. mas a escala é diferente. Muda a escala. O Duda sempre usa uma referência pra gente aí de água e azeite. Eu diria o seguinte, água e leite, ou água e suco de manga. Tá? Suco de manga. Essa é Com nova. leite ou... Com leite ou sem Não, leite? Com leite vai ficar mais denso ainda, mas é sem leite. Esse mesmo, suco de manga com leite é perigoso, né? Morre, né? Mata, né? De acordo com É o que dizia, os né? antepassados, mata, É o que né? falava, Com né? leite e nadar de barriga cheia. Mas daí a gente vai entrar numa outra polêmica aí, né, mano? Tipo, Então, mas aí, bom, a parte do paladar. Né? Ver o corpo e aí... então, aí você vai avaliar o gosto dela. Então, gostos são 5 básicos. Amargo, doce, salgado e ácido. E umami, que a gente raramente... Aliás, eu nunca encontrei umami na cachaça, dificilmente vai encontrar. A não ser que a gente insira alguma coisa durante a produção, né? Ou o armazenamento dela. Cara, você colocou um ponto legal. Tu consegue caracterizar rapidão pro pessoal que tá ouvindo aí, diferença entre gosto e sabor? Fácil. Gosto é tudo que você sente no seu paladar, na língua, nas papilas gustativas. E o sabor é a junção do olfato com o gosto, do aroma com o que você sente. Então, por exemplo, não existe... sabe aquelas bases de goma que você compra? Então, aquelas bases de goma são basicamente açúcar. E o que é açúcar? É doce. Ela só tem o quê? Uma essência, né, de um sabor, baunilha, caramelo, framboesa, o que for, que tem ali. Outro exemplo, bem simples. As vodkas saborizadas que o mercado estava vendendo até um tempo atrás, agora eu vi que deu uma caidinha nisso daí, mas ainda tem. Vodka Mais de... ou menos, viu? O quê? Caiu ou não? Não, mais ou menos. Tá voltando. Tá voltando? Tá. Por exemplo, uma vodka de framboesa. Você vai pegar a vodka de framboesa, você fala assim, nossa, eu vou tomar uma vodka de framboesa. Primeiro, ela é transparente, ela não é colorida, certo? Aí você vai tomar achando que vai tomar alguma coisa doce. Você sente o aroma da framboesa, você põe na boca, só sente a vodka. Né? E não sente nada de doce, porque ela não tem açúcar. E aí, você acaba até fugindo. Você fala assim, pô, mas não tem gosto de framboesa. Realmente não tem, porque é só aroma. Ela precisava de um complemento de açúcar para que você entendesse, para que o seu cérebro entendesse o sabor de framboesa. Tá entendendo? Então, o sabor é sempre a junção do gosto com o aroma. Então, mas você tá falando isso de tendência, o que tá acontecendo agora? Não vou citar o nome das grandes corporações aqui para não dar... Cadê a bolinha de cristal? Cadê a bolinha de cristal? Previsões futuras. Não, mas isso já está acontecendo. São vodkas com teor de álcool um pouco mais baixo, né? E com essa infusão. Por quê? Porque quando você tem uma vodka com 40% de álcool e só o aroma, você ainda sente o álcool muito forte. Então agora você acha umas bebidas que nem são mais consideradas vodkas, às vezes é uma marca de vodka. Marcas de vodka que estão trabalhando isso, bebidas assim com um pouco mais de... com graduação alcoólica um pouco menor ali, né? Sabe para quê? Para diminuir essa agressividade do álcool no paladar e aumentar a sensação da infusão. Não estou falando que isso é certo, que isso é errado, não estou falando que isso é o caminho correto ou não. Uma das coisas que a gente viu aí é o famoso rum com maçã verde,
Aham. e tinha graduação alcoólica um pouco mais baixa, e tinha aquele É. negócio lá, mas assim... Mas não tinha dulçor. Mas não tem só. Mas o fato de ser menos alcoólico é menos agressivo, é menos amargo, você melhora a sensação Isso. pro consumidor. E isso está voltando porque já tem empresas grandes investindo nisso. E se for qualquer supermercado, você vai achar esses produtos por aí. Isso caracteriza como drink já. Já seria um drink já, então. Uma bebida preparada pronta ali. Pra... É que sim, Bebida mista. é que vodka é uma terra sem lei. Mas sim, mas vai ser provavelmente uma bebida mista ali. Acho que é uma terra sem ler boa. Vem da onde? Na Brasil Brau, lá, a última visita que a gente fez, tinha um rapazinho lá que ele tava até no stand de uma empresa que faz máquina pra enlatar. E ele tinha fechado o negócio lá, tinha comprado uma máquina de mais de 500 pau. 600 e poucos mil reais de máquina. Porque ele não tava dando conta de atender o mercado, porque ele só fazia uma bebida. Rum com mate e limão. Checkmate, BH, pô. Exatamente. Lógico. Esse rapaz, velho. Que isso? Meu, e eu fui tomar. Cara, o negócio é muito bom, cara. Aquele negócio gelado é muito bom. Ok. Não, cara, é bom. Eu não tô definindo qualidade, questão profissional ou técnica da bebida. Cara, o negócio o drinkability é alto, você bebe pra caramba. Sucesso de venda, cara, entendeu? é sucesso de venda. Exatamente. O Cara, checkmate muito bom, cara. Então, cara, mas na verdade no mercado de bebida esse é o grande desafio, né, cara? Você fazer um produto que agrade a maioria das pessoas. Isso é complicado. Então a gente tem que saber que tipo de produto você vai produzir para poder agradar as pessoas. A gente comentou muito na primeira gravação que a gente fez aqui sobre o romântico e o negócio. Inclusive um conhecido nosso que faz o rum pro checkmate. Ah, é? A gente falou muito Depois a gente conversa. A gente falou muito sobre o romântico e realmente a parte de negócio. CNPJ, bis, negócio, é outro jogo, é outra pegada. Não adianta você falar assim, eu vou fazer a coisa mais bonita e perfeita do que eu estudei e definir pra mim que é padrão. Propósito de vida. Proposta, e não vende. Não adianta. A gente sabe que não... A gente tem orgulho de toda cerveja que produz? Às vezes sim, às vezes não. A gente tem orgulho de tudo que a gente faz? Às vezes sim, às vezes não. O problema é assim, precisa se manter no mercado. E só mantém no mercado vendendo. Você vende, fatura e sobrevive. Se é a melhor opção... Uma das coisas que eu falo pro cervejeiro, normalmente que está começando, alguma coisa assim, que quer produzir e tudo mais, eu falo, cara, você tem que produzir o que a maioria das pessoas gosta, não o que você gosta. Exatamente. Não adianta você querer fazer uma double IPA para vender, sendo que o seu público não está preparado para isso, né, cara? Vamos lá. Esse é o exemplo que eu sempre dou. A Ambev comprou a Vals, e a Vals tem a Vals Petroleum. Ambev pode produzir milhões de litros de Vals Petroleum por mês. Ela produz? Não. Porque não tem mercado para isso. Exato. Né? Então, mas essa percepção que a galera tem que ter pra tudo. Tipo assim, Não, mas tem cara que não tem, né, cara? Então, mas tipo assim, 98% do cervejeiro, o cara não tem. Ele quer fazer o sonho dele. Então, mas os 2% vira negócio, entendeu? Então, mas tipo assim, os caras que estão milionários, tipo assim, o resto vai ficar desse jeito, assim, carregando, empurrando. Nosso garçom. A canequinha, bicho. Game over. Gostei, ó. Eu ia falar esse assim, negócio pra outro tem lugar. tipo uma canequinha, caneca do Jô, é isso? Tipo... É que você pediu água aí, é das canecas. Aponta esse negócio pro outro lado dele. Nem eu não sabia que existia essa caneca aqui. Game over. É da produção. Gostei, boa. Teve uma visita técnica numa loja em São Paulo lá, de uma loja geek de São Paulo, ele fez a festa lá. Uma loja geek. Visita técnica numa loja geek. Cara, pra mim é técnico, tá Assim, ó, ligado? quando vai na loja geek, transa pouco. Também. O cara chega, não, fui na loja geek e me diverti muito. Bom, a gente sabe quem tem filho e quem não tem aqui. Eu tenho. Eu não tenho. Na escala, assim, ó. Não queria nem apontar dedos nem nada. Mas nem precisa, né? Pra quê? Bom, pessoal, acho que... Qual que é a degustação agora, Duda? A Thier é boa, cara. Tá Cachaça muito boa. Vamos falar aqui, né? Vamos lá. Cara, essa é HB? Essa aquela de rótulo preto ali? Cana e Lua. Essa aqui é uma versão
Canailu é a cachaça? Mas por que tem HB? É porque é nome do produtor, é o nome do fundador. Aham. O parecer Homero Cara, Batista dos Santos. vou dizer, eu não sou um cara que eu sou fã da cachaça de carvalho, armazenada em carvalho, até porque carvalho é uma coisa que tem no mundo inteiro, então assim, tipo, você quer entrar no mercado, quer pôr uma cachaça para entrar no mercado, você armazena em carvalho, porque é um gosto que é mais comum para as pessoas, mais fácil de aceitar. Palativo, né? E aí eu prefiro não eu nem gosto muito de ficar degustando esse tipo de produto, assim. Mas, cara, me surpreendeu. Um produto extremamente redondo, agradável, com um perfil sensorial bem complexo aqui. Então, assim, eu achei muito bacana. E, tipo assim, você não sente o alcoólico dela, assim, agressivo nem nada. Então, é uma bebida muito redonda. Eu gostei muito. Me surpreendeu muito. Me surpreendeu. Inclusive, demais. essa garrafa foi presente. Porque quando eu fui fazer a visita técnica lá, né, conversei com eles lá, etc, tal, aí falando, né, trocando umas figurinhas ali profissionais, conhece fulano, tal, tá, trabalhando junto, falei, cara, então isso aqui, ó, isso aqui, cara, nem tava na prateleira pra vender, eu vou trazer aqui, né, normalmente a gente não oferece aqui, enfim, foram lá, e aí me deram essa garrafa aí, mas sabe o que eu achei mais interessante dessa visita? O mais interessante mesmo, que lá eles também plantam café. E aí, toda a fornalha deles é com lenha de café. Aí eu falei pra eles, pô, você sabe que qualquer madeira frutífera serve pra defumar? Não sabia. Falei, me dá umas lenhas de café aí pra eu fazer teste com defumação. Ele me deu um monte de lenha de café, eu trouxe pra cá, ainda não fiz o teste, tá guardado. Porque eu não sei se a fumaça do café vai ser neutra, se vai ser frutada ou não. Mas o cara aquece a fornalha dele. Que da hora, tudo com lenha de café. Então, aí, só precisa eles não tem perfil resinoso, alguma coisa que eu acho que não tem, não. O café não tem resinoso. Não, bem seco, assim, não. Tô aí, a gente tem que fazer um teste aí. Olha, demorou. Só agendar. Só agendar, né? Qual vai ser o episódio da Cozinha Raiz, né? Qual vai ser o porquê, não? Eu tô cobrando isso dele aí, de colocar os convidados aí. Eu tô esperando ser convidado pra participar junto, né? De um episódio desse aí também, tô esperando. Vamos ver lá. Ele vai abrir pra convidados. E isso tem outra, mas se bem que eu tenho que chamar aqui, eu acho que quem passou a ideia pra ele do Cozinha Raiz foi eu. Mas, tipo... Assume agora. Buscando direitos autorais. Polêmica. Eu não quero direitos autorais, mas só quero que... Reconhecimento, né? O reconhecimento, né? Então, mas tá tranquilo. Ô, Dudu, tem que ser o primeiro convidado, cara. Eu achei que ia rolar um banzeiro hoje aqui, já vim preparado pra tomar um banzeiro. Não, porque eu lembro o seguinte, cara. Eu lembro que há um tempo atrás... não sei quantos anos, mas um dos dias que eu parei aqui pra gente beber... E aí ele tava com um suporte de vaso, de chachinha, assim, dessa altura mais ou menos aqui, sabe? Tipo, e usando de fogão. Não tava usando de fogão ainda. Foi eu que falei pra você, você tem que usar isso de fogão, cara. E ele tava usando, ia jogar fora, alguma coisa assim que ele ia fazer com o negócio. Porque a Silvana levou um de vaso embora. Isso, eu falei assim, cara, pega isso aqui, usa pra você fazer um fogãozinho, pra você, né? Você gosta, pá, cozinha os negócios nisso aí. Eu me lembro diferente. Mas foi exatamente isso. Teve uma conversa, sim, mas eu me lembro diferente disso. Tem uns comentários não comentados aqui, mas tem mais conteúdo essa história aí. O Thiago já cozinhou comigo aqui, né? Mas não foi na parte de um episódio, né? As pessoas vinham cozinhar com você, acho que tem mais já. Isso foi anos atrás. Se for juntar todas as histórias aqui, dá uns 20 anos de... Vai dar uns 16 horas de podcast direto aí. Corrido, direto. Sem parar de falar, sem parar pra ir no banheiro. Vamos lá, então, voltando aqui. Então, eu gostei muito dessa cachaça da... Como é o nome? Não sei o que, Lua? Canilua. Canilua, bacana, redonda. E a Uiba, cara, tipo... É um blend, né? É um blend. Putz, cara, sensacional. Na gata. O Neto, que é um cara que, né, antes de virar, né, milionário, um cara que trabalhou muito tempo com indústria grande. A Uiba é um alambique que a gente chegou lá, o cara tem uma palheteira para botar e tirar o barril do... Nossa...
Porque normalmente você só manda o cara lá com uma bombinha, Não, Dudu, puxa o a mangueira, cara tem uma doca para caminhão pra descarregar cana pra moer no coberto. moe no coberto. Tem ficha de instrução. Lavadinho, lava a cana antes. Cara, a gente não viu Não lá a viu? lavagem, Ah, não tá. posso afirmar alguma Mas coisa. com a gente não viu, certeza mas- lava, com certeza. Não, pela limpeza do local, cara, você vai andando pelo corredor, tem ficha de condução, onde você pode, o que você tem que fazer, o que você não Lindo, tem, todo- limpeza, cara, é impressionante, cara. Lindo. É, O cara atenderia qualquer ISO ali. O vinhoto ele já sai pra baixo, assim, por uma caixa de concreto subterrânea pra fazer o tratamento e depois ir pro descarte. Ó. E aí tem um jardim com uma fonte, um chafariz fonte, ali. coisa lá. Nossa, assim, em termos de projeto, assim, Fantástico. é lindo. E a cidade é pequena, a cidade o ponto, a gente procurou no Google antes, tal, a única coisa, quando você procura cidade, aparece lá, só o Cara, Eu procurei no TripAdvisor. Ah, É ótimo. Não, essa é ótima. Foi TripAdvisor. O que fazer em Torre de Pedra? Alambique da Uiba, só isso. E chega na cidade, no arco, assim, ó. Na cidade tá assim, ó. Alambique da Uiba. Né? Porque assim, a Torre de Pedra, você vê. Da estrada você vê a Torre de Pedra. tá, entendi. Então assim, você não precisa ter uma placa. Você vê, da beira da estrada. Você vê, então, um monumento lá enorme. Aí tudo isso é Uiba. Cara, e Uiba. olha só que coisa interessante, né? Vocês estão falando dessa estrutura. Eu nunca visitei o IBA, eu conheço o Wilson tudo, mas a gente tem um grupo de cachaças do Brasil ali, e no WhatsApp, e cara, não tem muito tempo não. Ele postou lá um desabafo, sabe? E meio que desanimado. Meio que desanimado mesmo, cara. Fiquei até preocupado, tipo, porque um cara com uma produção que ele tem, com um produto que ele tem, tá desanimado por conta de tributação, por conta de mercado informal e tudo mais, e sabe, eu não sei qual que é o nível de venda que ele tem, né, e a produção, coisa, mas nitidamente é um cara que é um cara muito entusiástico no ramo, um cara que é muito atuante no ramo, pôs uma declaração de desânimo, sabe, cara? E aquilo me preocupou bastante. Mas eu acho que ele deve, tipo, as coisas devem ter mudado para ele, e porque foi um momento assim, tipo, que a gente estava saindo da pandemia também. Eu acho que isso influenciou bastante. Mas é um puta de um produto, cara. Essa cachaça aqui, principalmente. Mas, cara, é que assim, nesse grupo específico, no qual eu também faço parte, a gente vê pessoas de todo tipo, toda sorte de ponto de vista. Uhum. Entendeu? Aí você vê um cara tendo um trabalho sério, e aí você vê um monte de gente que não leva tão a Concordo. sério. Cada um desabafo lá, mas é assim. Mas o que ele falou tem razão, cara. Acho que foi uma frustração geral aí, porque realmente foi um ano. Né? Foram 2 anos e pouco aí complicado, complexo para todo mundo, para todo o mercado, não foi só para de bebida, e às vezes cansa. E cansa mesmo, cara. É normal, acho que é natural. Natural. Cara, assim, infelizmente, a gente já tá entrando no limite do tempo aí. Acho que vai ficar mais uma roda aqui de bate-papo. Um double. Até porque, cara, esse cara precisa explicar pra gente da onde saiu a ideia. Ele tem uma Havaiana quadrada, cara. Esse cara, a Alpargatas está perdendo esse designer, cara. Ele tem uma Havaiana, ele tem que explicar o processo criativo desse chinelo quadrado que ele fez, cara. Mas infelizmente vai ficar uma próxima visita. A gente agradece a presença aqui. Assim, pra mim, que não manjo nada de cachaça, foi uma aula e faz jus ao professor, né? Sim, Faz jus ao total. professor, porque realmente adquiriu muito conhecimento e também acho que facilita um pouco a pessoa buscar informação, saber onde buscar informação, né? Acho que assim, fica para você finalizar, colocando seus contatos, colocando sua informação, Deixa seu arroba aí pra Instagram. galera seguir, né? O pessoal já sabe o nosso aqui, mas de novo fermentador de ideias. O fermentador de ideias. O fermentador de fermentador ideias. de Tem lá ideias. o fermentador de ideias. O José Thiago. o José Thiago. O meu ainda não é mas é só Neto Marcondes. E também no arroba Cervejaria Complô também estou lá disponível sempre. Nagata, finaliza aí, coloca seus contatos e já deixa o nosso muito obrigado aqui pela presença, cara. Cara, agradeço muito a presença, o convite de poder estar aqui, poder trocando essa ideia. Uma das coisas que eu falava há muito tempo atrás, eu falei pro Duda, o Duda sabe disso. Anos atrás, cara, a minha maior frustração era o seguinte: aqui na nossa região, eu não tinha com quem conversar sobre bebidas. Não tinha com quem falar, bicho, a verdade é essa. Uhum. E o Duda sabe disso. O Duda sabe disso. Eu falava isso pra ele. É uma assim. declaração. Não, é verdade, cara, é verdade. Porque às vezes. Solta os coraçãozinhos na tela aí.
Não é uma coisa assim, tipo... O Duda tá falando, mas o primeiro curso de cachaça ele fez comigo. O primeiro curso de cachaça dele, ele fez comigo. Verdade. Sem contar que o Thiago fez um curso de bartender, ele levou ele pra degustar os coquetéis no Não, último dia de Thiago, aula, o né? outro Thiago. O outro Thiago, é. E aí, cara, pra mim hoje, ver o mercado como tá hoje, e hoje eu posso ir em vários lugares hoje, né? Principalmente o pessoal, os cervejeiros, isso me deixa muito feliz de poder chegar num local e poder trocar uma ideia um pouco, num nível um pouco mais alto, sempre não precisa falar muito do básico, sabe? Tipo, às vezes você fala uma coisa, a pessoa te entende, você não precisa ficar explicando. Então, isso pra mim é muito importante, porque antes, se eu quisesse conversar com alguém, tinha que ir pra São Paulo pra conversar com alguém sobre bebida alcoólica num nível um pouco mais elevado. Então, hoje eu fico muito feliz de ver o mercado na nossa região tá tão elevado nessa forma de conhecimento. A cachaça ainda é um tabu, né, dentro do país, então a gente tem que trabalhar muito isso, porque é um produto nosso, é um produto que só tem aqui. Eu me orgulho muito desse produto, eu sou defensor, eu levanto a bandeira mesmo da cachaça, então para mim é um produto que ainda tem muito a oferecer pra gente, tem muito mercado, né? Então isso daí me deixa sempre com mais vontade de lutar por isso, entendeu? Então eu sou realmente um defensor aí, levanto a bandeira. Então é uma oportunidade da gente poder estar aqui, estar falando, divulgando aí nessa cultura da cachaça. Dizer que, apesar de não estar aqui todas as marcas que a gente gostaria, o mercado, assim, hoje eu fiz uma carta de cachaça para um estabelecimento e eu não pude colocar todas as cachaças que eu gostaria de colocar. Porque a gente tem muito produto bom no Brasil. Muito produto bom no Brasil. Então, é uma coisa que me deixa muito feliz, mas o mercado ainda tem muito para crescer, tem muito para amadurecer, a gente está engatinhando, né, nesse mercado aí. Isso vale aí para cerveja, que também é um mercado que está em franco crescimento, né? O vinho, não precisa falar, porque o vinho né, uma bebida que já é há muito tempo estudada, há muito tempo bem falada e tal. Mas é isso, agradeço essa oportunidade aí. Meus contatos aí, o Instagram é leandro.nagata. Nagata com 2G, 2A, 2T? Não, como se fala, Nagata, Nagata. Leandro.nagata. E dali, só me chamar lá no privado, caso precise de alguma coisa, tranquilo. A gente... Consultoria, aula, tira dúvidas, eventos, o que for preciso, né? Show de bola. Nossa, muito obrigado. Salve de palmas pro Nagata.